Alô? Alô, opa, Tiago. Estou sendo escutado? Está todo mundo me escutando? Tudo certo? Tudo certinho. Que maravilha. Pessoal, obrigado aí por fazer parte do painel. O Rodrigo, ele vai fazer a intermediação nossa, ele deve estar entrando aí também no minutinho. Ele que vai fomentar aí as perguntas, a nossa conversa. Mas antes disso, eu queria dar um alô para o Felipe, para o Arthur. Arthur, tudo bem com você? E aí? Kyoto, grande man, quanto tempo? O Thiago é da Música e Mercado, que está acompanhando a gente, que Massa. está online. O Vinícius Brasil, que também é um parceirão do nosso mercado aí de sintetizadores, teclas, desenvolvedores. É muito bom estar com vocês aí. Gente, eu quero que isso, mais que um painel, seja um network para nós mesmos, viu? Porque Massa. não é todo dia que a gente bota nossas caras juntas assim ao mesmo tempo. Parece que eu estou fazendo uma festa e estou convidando meus amigos, para vir na minha festa. Então, Muito bom. todos bem-vindos. Tudo Vocês certinho? já se apresentaram? Quer aproveitar para, enquanto o Rodrigo entra para a gente falar disso? Felipe, está gravando aqui. Eu liberei a gravação para você também, então grava aí também. A gente faz esse bem bolado todos juntos. Massa. Já estou gravando aqui, ele está pronto, já está confirmando aqui. Show. Rodrigão, entrei na sala e propus as pessoas se apresentarem, só para a gente começar. Mas a bola está com você agora. Não, claro, o ideal é primeiro dar uma conhecida em todo mundo aí, que eu tô com um monte de nome aqui na minha frente, é bom botar rostos nos nomes aí. Vamos começar por quem? Vamos começar. Vinícius. Vinícius está... Cadê você, Vinícius? Vinícius, parece que você está no mudo. Pode falar para mim, por favor, que aí eu já vejo até o seu nível aqui. Como é que tá vindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Agora Beleza. tô ouvindo. Maravilha. E aí, Arthur? E aí, meu mestre? Bom, Arthur, eu já sei quem é então também. Felipe. Opa, estou aqui, Rodrigo. Maravilha. João. Opa, boa Muito noite. Prazer, João. Prazerzão. Kyoto. Sou eu, alô? De alguma forma imaginei que fosse você, Kyoto. E nós temos ainda... Quem mais aqui na minha linha? Acho que quem mais estamos aqui na sessão? O Thiago. Presente. E tem uma foto de uma pessoa me olhando com um olhar extremamente sério aqui. Thiago Ferreira. Que é outro Thiago. O Thiago Ferreira, ele é da Música e Mercado, ele faz parte do Connect, ele está só acompanhando para se a gente precisar de alguma coisa, dar um feedback para a gente. Muito bem. Pessoal, funciona meio que direto assim, não tem muito mistério, é bate-papo mesmo. Eu tenho aqui uma introdução, eu vou ler uma coisinha aqui de cada um de vocês. Vinícius, eu tenho pouca coisa a respeito do seu currículo vitae, cara. Me dá aí um saborzinho. Eu sou engenheiro eletrônico, né? Eu trabalho com desenvolvimento já há mais de 40 anos, em várias áreas, né? Principalmente ligado à área industrial, mas, na verdade, quem me levou para a engenharia eletrônica foi a música. Então, eu sou um natural tarado pela música, né? Maravilha. E na década de 70 eu desenvolvi, eu comecei a pegar gosto pela eletrônica, porque eu desenvolvia para mim alguns equipamentos, né? No final da década de 70 eu fabriquei alguns sintetizadores e há 15 anos atrás, devido a um amigo ficar me perturbando bastante, eu voltei à área de sintetizadores e estou, desde essa época, fabricando sistemas modulares, né? Maravilha. Então aqui, fabricante desde a década de 70. Maravilha. Ok, de resto eu acho que eu tenho já umas 2 linhas aqui para apresentar todo mundo. É o seguinte, a gente não tem uma pauta muito definida, a gente tem um tema que é para falar sobre como criadores de tecnologia musical estão sobrevivendo num país pandêmico.
Mas eu acho que a conversa ela começa até antes, né? Então a gente vai começando contando um pouco de história, eu vou conduzindo mais ou menos desse jeito. Sempre que eu estiver fazendo um sinalzinho assim com a mão, é porque eu vou entrar para falar alguma coisa, eu vou tentar moderar, porque a gente tem. Eu não conto exatamente o tempo, mas dá para ter um feeling aí, se a gente está com uma resposta muito longa, para dar tempo de todo mundo poder dar uma opinião sobre o que a gente estiver discutindo aqui. Quando a gente estiver discutindo, perguntas e assuntos vão surgindo e é bem orgânico mesmo aqui o negócio, combinado? Se tiver algum assunto que vocês queiram falar, se tiver alguma coisa que vale a pena a gente explorar mais, por favor, não se avestem, para usar um termo antigo que faz tempo que eu não ouço, não se avestem em me interromper aqui também para falar e dar suas sugestões aí do que a gente pode fazer, combinado? Beleza. Todos me ouvem bem, então? Perfeito. Perfeitamente. Perfeito. Então tá bom. Então deixa eu só fazer uma marquinha aqui na minha gravação para avisar que a gente está entrando online. Não tem vinhetinha, acho que a vinheta é colocada depois, se tiver uma. Ninguém me pediu para fazer uma vinheta. Ainda mais com todos vocês, acho bem melhor qualquer um de vocês fazer uma vinheta do que eu, que vou usar a Logic para fazer isso, não é nem um sintetizador análogo, nada disso, analógico, nada disso. Então, de vocês vai ser bem mais legal. Muito bem, pessoal. Estão fazendo a marca em 3, 2, 1 e valendo. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, incauto navegante das redes cibernéticas. Eu sou o Rodrigo Bueno, do podcast Iconoclastas, e hoje, com uma imensa felicidade mesmo, com um prazer gigantesco, eu vou apresentar esse painel do Conecta Mais Música e Mercado, que está discutindo vários assuntos relacionados à música, à produção musical, à produção de instrumentos, a tudo que gravita em volta desse universo que tanto nos atrai e tanto nos apaixona. E hoje o nosso tema é conversar com alguns criadores de tecnologia musical e como eles sobrevivem nesse país pandêmico que nós estamos, nesse mundo pandêmico que nós estamos. Então, eu tenho aqui meu Zoom cheinho de gente, estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a contagem não para por aqui, mas tem aqui 5 convidados para conversar com a gente sobre isso. Eu vou dar primeiro aqui uma capivara básica de cada um deles. Vou começar aqui com o Thiago Valente, que foi quem me enfiou nesse projeto aqui. Thiago, que já foi entrevistado por mim lá no Iconoclastas, no Cloroquintas, falando sobre a criação dos pianos Valente. Thiago, criador de piano, é um pianista, a gente pode dizer que é um pianista, né? Um tecladista e coisa do gênero assim, né? Mas que também é um grande designer. Então, boa noite, Thiago, tudo bem com você? Tudo bem, Rodrigo? Obrigado. Como é que vai, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. No próximo aqui eu tenho Vinícius Brasil, engenheiro eletrônico, fabricante de sintetizadores desde os anos 70, músico também, apaixonado também por música, e que eu estou olhando aqui atrás de você, Vinícius, uma tonelada de fios e coisas parecidas por ali. Vinícius, tudo bem contigo? Isso aí. Tudo jóia. Maravilha. Temos aqui também conosco Arthur Joly, engenheiro de som, produtor, ex-MTV, eu vou falar do jeito Caetano Veloso, ex-MTV, produtor de LP de vinil, que também produz sintetizadores experimentais e faz eventos com suas criações. Arthur, tudo bem contigo? Tudo bem. Grande prazer estar aqui com vocês todos. Muito bem. Temos também aqui agora no topo da minha tela, nós temos Felipe Calegário, que junto com o João Trachtenberg são os responsáveis pelo Bat-Beat, artesania digital que mistura arduinos, instrumentos experimentais, dança, arte. Primeiro eu vou dar um oi para o Felipe. Tudo bem, Felipe? Opa, Rodrigo, tudo certinho? Tudo bem, pessoal? E agora um oi para o João. Tudo bem, João? Salve, salve. Alegria de estar junto com essa galera ilustre. Muito bem. Pronunciei teu sobrenome corretamente, João? Certinho, certinho. Maravilha. Isso aqui é para realmente é um trava-línguas, isso aqui, né? Trachtenberg é para você ver se você está mais bêbado ou não, né? E por último aqui na minha lista eu tenho o Kyoto Kiki Isoda, do Like a Bot, que é essa banda que constrói seus próprios instrumentos, que conectam ao corpo e fazem workshops com isso. Kyoto, tudo bem contigo? Tudo bom, é um prazer enorme estar dividindo essa mesa com esse pessoal, assim, acho que o trabalho da galera aqui, eu sou bastante fã deles e são inspirações para mim. Maravilha, pessoal. Bom, isso aqui vai funcionar mais ou menos na base da semi-bagunça.
Então eu vou perguntando aqui para cada um de vocês algumas coisas e a gente vê que bicho sai disso. Vou começar contigo, Vinícius, por ser o decano desta sala, Vinícius. Você estava me contando um pouco tempo atrás sobre como você começou a sua trajetória de fabricante de instrumentos. Você se lembra do primeiro instrumento que você fabricou, cara? Eu comecei com pedais, né? Eu sou guitarrista, né? Não profissional, mas sou guitarrista. Então, os primeiros que eu comecei a montar para que eu foram pedais. Pedaizinhos, aquelas maquininhas de fazer barulho, aquelas maquininhas do diabo. Qual foi o primeiro pedal que você produziu, Vinícius? Para variar, o que todo mundo faz, que é uma distorção, né? Você não tinha distorção suficiente no seu Tube Screamer, meu caro? Não, nessa época não existia Tube Screamer. Tá certo. Final da década de 60 para 70. Era complicado mesmo. E Arthur, qual é a tua história, Arthur, de fabricar sintetizadores, cara? Eu, como produtor musical, chegou uma época da minha vida, eu também sou guitarrista, assim como o Vinícius, mas eu não me contive a guitarra e lá quando eu comecei a colecionar sintetizadores, eu olhava aqueles painéis, aqueles cabos, falava, o que esses rapaz parece telefonista e tal. E foi aí que eu descobri que para trazer esses era muito difícil. Então foi quando eu comecei a descobrir os kits, fuçar na internet e conhecer pessoas, principalmente um cara chamado Ray Wilson, que me ajudou muito a entender sobre montar sintetizadores. E logo depois conheci o Vinícius e sempre me inspiro nele, espero um dia, além de ter uma barba desse tamanho, ter o conhecimento que ele tem, pelo menos um pouco. Tá certo. Agora, vamos lá. Kyoto, agora a bola é contigo, cara. Você começou a construir seus próprios instrumentos quando, cara? Eu estava na faculdade, tenho um pouco menos de experiência do que esse pessoal aí que falou até agora, então já era anos 2006, eu fiz minha primeira guitarra. Eu fiz ao contrário, eu primeiro aprendi a fazer uma guitarra na marra pela internet, fui achando material, era o começo dos fóruns da fotografia digital e tudo mais, nem tinha YouTube, não tinha nada disso. Depois eu fui fazer um curso de luthieria para aprender como é que faz direito, mas a guitarra que eu fiz lá, eu uso até hoje na banda, assim, fiz uma Telecaster bem simples, assim, né? Acho que é a guitarra mais simples que tem, assim, das tradicionais. Comecei por aí, depois eu comecei a inventar de estragar ela, fazer uns instrumentos mais esquisitos, e aí botar um pé na eletrônica, fiz uns pedais, não deu muito certo, eles quebram depois de um tempo, essas coisas. E o teu primeiro pedal também foi um pedal de distorção, meu caro? Foi, eu acho que eu fiz um projeto de fuzz bem simples que tem na internet, assim, que é um projeto para iniciantes. Eu acho que é um dos primeiros que muita gente faz, né? Porque é um circuito mais simples. Eu não me aventurei tanto na eletrônica, não tenho muito conhecimento. Então, os pedais mais difíceis que eu fui fazer, o fuzz funcionou bem, mas os outros depois não funcionaram, não, porque depois de um tempo eles param de funcionar, a solda estraga, toda essa questão que a gente enfrenta aí da eletrônica, para mim ainda é um pouco mistério. Assim, eu mexo mais na parte construção tradicional, né, de luthieria, e a gente tem se aventurado também, eu digo a gente, né, o pessoal da minha banda, assim, algumas coisas aí já de digital mesmo, Arduino, que é coisa que o pessoal, acho que do João e o Felipe acho que vão falar também. Tá certo. João, aproveitando que você foi mencionado aí, meu caro, Arduinos. Você começou com Arduinos? Não, né? Ih, João, você tá no mudo, rapaz. Sim, não rola. Me escutam? Agora sim. Então, o primeiro instrumento que eu fiz foi com Arduino, que veio de uma demanda de um dançarino, músico, ator do Recife, que é o Helder Vasconcelos, que ele estava justamente para um solo dele, buscando um instrumento que as pisadas dele no chão disparassem som. Fabuloso. E aí eu tinha feito uma oficina de Arduino, sabia que isso era possível, que ainda estava junto a um grupo de pesquisa da UFPE, chegando junto, assim, que é o MUSTIC, grupo de música, arte e criatividade. E aí sabia que tinha um pessoal para me apoiar, porque eu aprendi a mexer com Arduino fazendo esse primeiro instrumento.
Então foi tudo ao mesmo tempo. Enquanto eu via nos fóruns como programar, aprendendo a programar, eu via como fazer eletrônica e eu já dava o sentido de dança e música, assim, com o instrumento. O proverbial batismo de fogo, eu diria, né, João? Pois. Agora, então, vamos aproveitar, Felipe. Não só se vai me contar como é que você começou essa trajetória, mas explica para quem não tem a menor ideia do que a gente acabou de falar, o que é um Arduino? Vamos começar por essa daí. A Arduino é uma placa de desenvolvimento que ela fica em volta de um microcontrolador. E o microcontrolador é basicamente um computador ultra simplificado que processa entrada e devolve em saída. Ou seja, se eu aperto um botão, ele solta algum pulso, alguma luz. Se eu aperto um botão, ele solta um som. Se eu mexo no knob, ele faz alguma coisa. Então, é uma coisa extremamente simples que nos idos de 2005, 2006, eles fizeram os primeiros protótipos lá na Universidade de Ivrea, lá na Itália, justamente com a pegada de simplificar o mundo da eletrônica para que designers, artistas, músicos experimentassem com esse mundo que ficava restrito aos engenheiros, né? Então, dar poder para os artistas experimentarem, simplificarem isso. E também um dos primeiros instrumentos que eu fiz foi o Pandivá, que é o pandeiro de vara, que é a junção de 3 instrumentos, foi justamente usando o Arduino. E é legal porque quando a gente vai para o mundo digital, né, a gente dissocia um pouco o controle do som, né? Isso aí a gente já, o próprio MIDI já permite isso. Mas quando você vai nas entranhas ali da programação do Arduino, você consegue fazer essas junções meio doidas assim. Tá bom. Por último, você, Tiagão, cara, como é que é a sua história de construtor de instrumentos musicais? Pô, cara, a história é longa. Quando eu tinha uns 10 anos... Taia. Aqui a gente tem pouco tempo, a Taia. Rapidinho. Quando eu tinha uns 10 anos, o meu irmão tinha aquelas guitarrinhas de brinquedo que você comprava na feira, com corda de arame. O primeiro projeto foi colocar um captador naquela guitarra, que ficou um lixo. Mas o projeto não foi nem trocar a corda daquela guitarra, foi pôr um captador. Captador naquela geringonça, aquele negócio para brinquedo de criança, né? E aí depois eu tentei colocar um captador também no pianinho, no toy piano do outro meu irmão meu. E aí as brincadeiras foi só evoluindo. Já mexia com muita coisa, já restaurava muita coisa, criava muita coisa, não da área de música. Aí mais tarde essas coisas se convergiram. Quando eu já construía, restaurava muita coisa, comprei um piano velho elétrico e comecei a consertar ele para variar. E em um dado momento caiu o peso na minha cabeça de me tornar um luthier. Não sei como aconteceu. Eu acordei um dia, falaram que eu consertava os pianos elétricos e as pessoas começaram a aparecer aqui na porta. E eu já tocava piano, já toco vários outros instrumentos, mal e porcamente, mas desde sopro até violino, clarinete, trombone, trompete, tudo eu brinco um pouco. Então já tinha a música, a formação musical já impregnada na minha consciência enquanto restaurava os meus projetos, os meus pianos. E em um dado momento, alguém me fez um pedido especial de picar o piano dele e transformar num piano menor, e aí começou a nascer os meus projetos de pianos atuais que eu tenho feito ultimamente. Então deixa eu aproveitar essa tua deixa, Thiago, e já entender um pouco de todos os demais, né? Qual é esse momento? O Thiago estava falando do momento em que ele entendeu que o que era antes um hobby, um prazer praticamente só, e isso se tornou uma possibilidade de trabalho, né? Uma possibilidade de meio de subsistência. Começa contigo, Arthur. Quando é que foi, quer dizer, a tua carreira ela é extremamente fora de fabricação durante um bom tempo, e quando é que foi esse momento em que você descobriu que, putz, fabricar sintetizadores pode ser o meu jeito de ganhar a vida? Também está no mudo. E tem que tirar o mudo, meu caro. Olha só. O pessoal sabe construir sintetizadores dificílimos, arduinos,
Aí, pronto. Pô, não sabe tirar o mudo do computador, rapaz? É muito complexo, isso aqui é muito complexo. Então, isso está acontecendo atualmente, né? Eu também comecei a construir para mim, depois passei para construir para os amigos, e chegou uma hora que eu pensei, bom, isso pode ser também um dos meus empregos, né? Então, hoje eu tenho 3 empregos. Eu trabalho com masterização, eu trabalho como engenheiro de corte de vinil e trabalho construindo os Recosynths, que foi a marca que eu desenvolvi, e que chegou um momento, há uns 3 anos atrás, que eu reparei que existia uma demanda, só que ainda faltava ter mais pessoas que entendessem primeiro o que é um sintetizador modular. Então, de 2 anos para cá, eu comecei a criar os cursos e os kits para gerar uma clientela para mim mesmo, né? Que seriam pessoas que entendessem primeiro o que é um sintetizador analógico, o que é um sintetizador modular e como eu posso comprar o meu primeiro para depois me interessar e evoluir até chegar num ponto. Então, eu comecei a criar uns kits que as pessoas compram, montam os pequenos modularzinhos, e esse ano foi o primeiro ano que eu, de fato, usufrui bastante desses cursos e kits, e que esses caras que compraram o kit, quase 50% deles já compraram algum outro produto, já se interessaram em montar os DIYs, né? Como o próprio Vinícius oferece também os kits. Então, assim, eu descobri que eu precisava criar uma demanda para mim mesmo num país que ainda não está muito inteirado com a síntese modular, né? E isso vai demorar um pouco, mas comecei, pelo menos agora, a achar que esse emprego eu terei para o resto da vida. Então vamos aproveitar aqui que a bola foi tocada para ti, Vinícius. E como é que foi essa transição? Como é que foi se tornar um construtor e fazer um mercado disso? Eu sempre trabalhei para a área de música, né? Desde a década de 80, devido aos contatos mesmo, né? Eu desenvolvi muito equipamento para estúdio, principalmente equipamento profissional, né? Então, normalmente, durante um período até com um sócio numa outra área, mas a gente deu manutenção de sintetizadores, né, os convencionais, e com isso aí, sempre dando suporte para as marcas, né? Eu lancei, por exemplo, as primeiras mesas digitais da Yamaha, a 2R, a 3D, a 01, né? Eles me contrataram para fazer o lançamento no mercado e fazer a apresentação, né? Uhum. E eu sempre tive envolvido com a área de música e equipamentos voltados para a música, né? E nos estúdios, de forma geral, fazendo alguns equipamentos especiais, né? Aí o que aconteceu é que, há mais ou menos 15 anos atrás, um amigo descobriu que eu tinha feito para mim, no final da década de 70, um semi-modular. Ele disse, não, você tem que voltar a fazer e tal coisa. E aí eu me empolguei e resolvi começar a fabricar. Comecei primeiro com a área de noise, né, equipamentos voltados para música eletrônica, mais o que eles chamam da área de noise, que era o que esse amigo era envolvido, né? E aí fui me inteirando também de como estava o mercado de modular, no caso, o Eurorack, né? E com isso daí eu desenvolvi toda uma série de módulos para essa área e continuo, né? Atualmente estou com 20 e poucos módulos e, além desses módulos, eu também fabrico os cases, né? Vários modelos de case, né? E está sempre aumentando. Já estou com alguns outros projetos. Estou distribuindo também nos Estados Unidos, né? Porque tem uma empresa de um amigo meu que resolveu se aventurar, como foi o mesmo caso do Thiago, a mesma empresa, né? que nos colocou nos Estados Unidos, né? Mas só que os Estados Unidos eu vendo um sistema meio que fechado, que são 8 tipos de módulo, que eu chamo de Lizard System, e, eventualmente, se algum cliente quiser um desses módulos, porque eles são todos montados nos Estados Unidos, né, nós vendemos também. Muito bem. E João, pulando para você, cara, a gente está falando aqui agora já de três pessoas que contaram como foi a sua trajetória para começar a vender ou
inclusive agora Vinícius já contando de exportação, né? O Thiago também já faz exportação e tal. Como é que funciona para vocês, ou como é que funciona primeiro para você, e aí depois falando mais da empresa inteira, a venda, a produção, a venda, quem é que compra, como é que eles chegam, como é que isso funciona para vocês? Então, isso é um mistério grande para a gente. A gente ainda não descobriu quem que compra os instrumentos que a gente pode um dia chegar a vender como instrumentos bonitos, bem acabados, prontos para prateleira, como de Tiago, de Vinícius, de Jolie. E o que a gente se fez, principalmente, são prestações de serviço mesmo. A gente trabalha como pesquisador e desenvolvedor junto a artistas fazendo instrumentos customizados, ou para projetos de pesquisa junto a empresas com editais de inovação. A gente aprova nossos projetos de pesquisa em editais culturais também, de pesquisa em música, porque o nosso interesse principal, a gente até tem constantes crises sobre isso, assim, mas a gente tem amadurecido assim, essa ideia de como a gente pode estar nessa ponta de lança, de inventar coisa nova, de pesquisar possibilidades musicais e tecnológicas, sem chegar num produto que a gente vai vender mesmo, assim, apresentando possibilidades para o mundo de como é possível fazer música, como é possível existirem instrumentos musicais, né? Então, mas aí fica uma pergunta, quem sabe Felipe pode dar uma entrada aqui para falar, porque eu entendo esse papel e esse papel é importantíssimo, sem você ter quem esteja na vanguarda do desenvolvimento. A produção ela acaba ficando sempre muito limitada a alguns conhecidos ou quando alguém consegue um breakthrough aí na indústria. E me parece que vocês têm um trabalho muito forte com a universidade, ou vindo da universidade, né, uma abordagem extremamente acadêmica, científica de como fazer isso, mas a gente vive num país que tem um apreço pela propriedade intelectual muito baixo, né? Tanto do ponto de vista de registro de patentes, quanto do ponto de vista até mesmo do respeito às patentes e como é que você consegue licenciar isso, que é um caminho natural para vários outros mercados. Mas a minha pergunta aqui é muito assim, até falando do passado guitarrístico de muitos de nós, eu inclusive aqui estou sentado olhando a minha Stratocaster e me lembrando aqui da briga que a Gibson fez recentemente com todo mundo que estava copiando o modelo da Les Paul, né? Como é que você produz essa tecnologia, como é que você produz essa nova modalidade, como é que você produz um potencial novo produto e se resguarda disso para que você possa eventualmente licenciá-lo, seja porque você quer licenciá-lo de graça ou eventualmente até vender essa licença para um fabricante. O que vocês pensam a respeito disso, Felipe? A gente participou, eu e João, justamente nesse papel de pesquisador. A gente foi pesquisador industrial do Senai por um ano e meio, e a gente teve a oportunidade, como a gente trabalhava no Instituto de Inovação, que era uma rede nacional, a gente teve a oportunidade de visitar muitas fábricas aí em São Paulo, que é o berço a maioria das fábricas de instrumentos estão em São Paulo. E uma das coisas que a gente percebeu nessa visão da patente é que algumas fábricas só começam a conversar com você quando você tem uma prova de que aquela ideia está registrada. Ou se tem uma patente ou não. Assim, alguma forma de dizer que aquilo ali é geralmente patente, né? Em vez de ser... O que por si só, se você me permite interromper, o que por si só no Brasil é uma tragédia, né? Porque o tempo médio de liberação de uma patente no Brasil está entre 8 e 10 anos. Isso. A gente submeteu, acho que foi em 2017, né, João? 2 patentes de um braço de violão, de um protocolo de comunicação, e a gente tem que pagando, a empresa, na verdade, que a gente trabalhou, tem que ficar pagando para poder manter essa patente, que ainda não foi nem aprovada, né? Ela ainda está no processo de aprovação. E a gente não sabe o que a gente faz com essa patente, porque como chegar nas empresas, que empresas são essas que vão querer desenvolver uma coisa complexa, como a gente pensou na patente, né? Um braço de violão,
com comunicações, Bluetooth e tal, a gente tem essa dificuldade de fazer esse contato com a indústria, que das fábricas de instrumentos que a gente visitou, a maioria são de instrumentos, as que produzem aqui no Brasil são de instrumentos brasileiros, né? Percussão principalmente. Uhum. E é uma coisa muito mais voltada para a marcenaria, o plástico da pele e tal, mas não tem ainda a complexidade de fazer, por exemplo, alguma coisa eletrônica, que é um que a gente trabalha. Né? Tá. E te pergunto agora, então, Kyoto, tua vez, cara. Na tua banda, no Like a Bot, vocês fabricam quase todos os instrumentos que vocês tocam, se não todos, certo? E vocês escondem os instrumentos do pessoal, para o pessoal não ficar copiando quando está vendo o show? Não, na verdade, eu acho que nesse sentido, talvez eu esteja um pouco na contramão do restante dos convidados aqui, porque o nosso foco, né? A gente é uma banda, nosso foco era fazer a banda e tocar, e as necessidades foram surgindo, né? Assim, por limitações de é só um trio, então ou era guitarra ou era baixo, então eu inventei uma guitarra que faz baixo e guitarra ao mesmo tempo. Uma gambiarra ali para suprir essa questão. Então era uma necessidade musical. Aí o Arduino veio um pouco por uma vontade também da gente incluir sons eletrônicos. O mundo dos sintetizadores para a gente é uma coisa meio nova, a gente começou a botar um pé agora. Tenho um sintetizadorzinho analógico pequenininho, vivo namorando os kits do Arthur no Instagram, não tomei coragem para comprar ainda, porque senão vou virar esse consumidor aí que vai querer comprar 3 kits e aí não pago aluguel. Mas a gente está expandindo, assim, linguagem, né? A gente quer sair um pouco do que seria um rock pop tradicional, guitarra, bateria, baixo, teclado, e botar outros sons. Então, o nosso foco tem sido a produção nossa, e as outras coisas têm sido consequência, né? Por conta disso, por exemplo, a gente falou, queremos aprender Arduino, vamos achar uns amigos nossos que mexem com isso. Aí conhecemos o Malmaker, que eu sei que é amigo do Arthur também, que é um cara super dessa área, e, assim, ele ensinou pra gente o básico. Tem um outro amigo nosso, além de nós dois da banda, né? Eu, o Gil, a Vivi, tem o Alexandre, que é um engenheiro amigo meu, entendia alguma coisa de Arduino, então ele faz parte meio do nosso grupo de pesquisa. E aí, assim, a gente, no primeiro momento, é um desenvolvimento de pesquisa interno, parecido com o que o João e o Felipe fizeram ligado aos artistas, mas para a gente mesmo. Uhum. E, num segundo momento, isso foi virando uma possibilidade, porque conforme a gente conheceu o pessoal maker, né, o pessoal de Fab Lab, toda essa cultura que vem crescendo nos últimos anos, a gente tem bastante amigo pela minha formação, né, sou formado em arquitetura, então conheço bastante gente que está ligado a esse mundo dos Fab Labs, do mundo maker, do mundo hacker. E a gente foi fazendo contato, ajuda, conheço um cara, então tem o pessoal lá do Instituto de Matemática da USP que faz uns instrumentos, tem o pessoal do não sei o que tem feito um não sei o que lá. E a gente começou participamos de alguns eventos, então, dá uma oficina aí ensinando a fazer. Então a gente inventou um instrumento, a gente não inventou nada, essa que é a questão da patente, a gente não tem patente, né? No mundo maker, o pessoal tá indo na contramão, é tudo aberto. Uhum. A gente não inventou um sintetizador, a gente pegou um projeto de sintetizador que já existia, que alguém fez, um cara, não sei nem do que país que ele é agora, não me lembro, baixou o código, adaptou, transformou num protótipo que a gente usa. E aí o protótipo acho que é a principal diferença, né? Quando você vende um produto, você não vende um protótipo, né? O pessoal aí que já está vendendo sintetizador, teclado e tudo mais, entre o protótipo e um fabricável vendível, tem muito desenvolvimento para o negócio não desmontar no meio do caminho. Os nossos desmontam ainda. Tem algumas fotos da gente no show, eu tô, puxando um fiozinho ali na hora porque soltou, porque a gente tá no 4º, 5º protótipo de Theremin, de Arduino que a gente usa, que não é vendível ainda. Isso tenho certeza, assim, o Felipe até pediu ali a palavra, eu tenho certeza que eles têm experiência nisso, porque eles estão num caminho, acho que um passo à frente do que a gente está nesse sentido de transformar aquilo em algo vendável, né? O nosso ainda é um protótipo mais para consumo interno. Então, aproveitando essa questão dos protótipos, a minha pergunta para você, Vinícius, esse caminho, a gente sabe que o caminho entre o protótipo e você ter um produto acabado que você pode vender, ele é um caminho longo e é um caminho muitas vezes árduo, né? E principalmente ele é um caminho de experimentação constante. Você sai de N protótipos até que você chegue num resultado que vem, que te satisfaz.
mas aí você passa a ter o feedback dos teus consumidores, né, dos teus clientes. Como é que é trazer isso de volta para a bancada e redefinir um instrumento, receber um feedback, uma ideia interessante e até mesmo que leve você para um caminho de um novo instrumento? Isso já te aconteceu? Isso acontece constantemente pelo tipo de método que eu tenho para fazer minhas coisas, né? Eu normalmente não faço em grande quantidade, então normalmente meus lotes estão na casa de 20 a 30 peças. Basicamente, tudo depende mesmo da parte de circuito impresso, que é algo caro a nível de você, porque você tem que fazer lotes, né? Quanto maior o lote, mais barato fica. Então, em via de regra, o meu número mágico é esse, 20 a 30 peças, e eventualmente, dependendo da aplicação, 50 peças, né? Então, na verdade, meus estágios de melhoria dos produtos, né, são sempre regidos por esse lote. Então, faço 20 peças, produzo 20 peças, no decorrer da venda dessas 20 peças, eu já estou trabalhando na melhoria daquilo, ou numa versão acima, né? Mas sempre, quer dizer, foi um macete que eu criei. Cada lote determina o meu prazo, digamos assim, para fazer alguma alteração. Retorno do usuário sempre tem, porque eu, como, na verdade, eu também sou um usuário, né? Então eu curto muito o que eu faço. Então, eu gosto do feedback, porque muitas vezes você tem ideias novas, né? Eu tenho alguns clientes que toda hora estão me dando retorno, por curtirem muito também o mercado, esse tipo de mercado, né? Os modulares em si, né? Então, esse é um processo que não para. O upgrade, digamos assim, dos produtos, né, está sempre ligado ao retorno dos usuários, ou de alguma coisa nova que eu vejo no mercado, ou uma ideia doida que eu venha a ter. Então, nenhum desses lotes é igual ao lote anterior. Isso aí dificilmente eu repito um lote sem mexer nele. Então, vou aproveitar até um gancho de uma coisa que você falou, que sempre, para mim, é uma curiosidade sempre muito grande. Eu vou pedir para o Thiago começar a responder essa, mas essa é uma que eu quero que todos vocês também falem um pouco, que é a parte de desenvolvimento de fornecedores, né? A gente vive num país, como o Felipe bem lembrou, é muito mais fácil você conseguir achar uma fábrica de instrumentos de percussão no Brasil, que já tem toda uma tecnologia e uma cadeia de suprimentos feita para ela, do que você achar quem vai, por exemplo, produzir um circuito para um sintetizador, né? Você tem que eventualmente achar alguém que vai se adaptar àquilo, ou vai produzir um captador especificamente, por aí vai. Tiago, você acabou nunca me dando essa resposta quando eu te entrevistei lá no podcast, de quantas peças tem num valente. É verdade. Eu lembro da pergunta e eu lembro de não ter respondido. Você vai continuar não me respondendo pelo visto, assim, eu olhar para você, estou com a sensação de que você vai me dizer que você não tem essa informação de cabeça. Mas você me contou recentemente sobre um desenvolvimento de fornecedor das placas de alumínio que você desenvolveu depois de uma prototipagem, né? Como é que é o desenvolver esses fornecedores, cara? Bom, primeiro eu vou responder a quantidade de peças para você. Olha só. Cada piano deve ter em média aí umas 12 mil peças. É um bocadinho, né? Então, estou chutando baixo, sem contar a passagem de cola, essas coisas que também fazem parte de operação. Mas aí o que acontece? Fazer o piano, fazer o protótipo foi fácil, né? Como a gente estava conversando aqui agora há pouco. Difícil foi fazer ele ficar em pé. E difícil colocar isso no dia a dia e fazer com que ninguém fique louco colando bolinhas, parafusando parafusos, porque não acaba mais. Você tem uma multiplicação de tudo que tem numa tecla se multiplica por 10, 15 vezes por causa da complexidade de cada sistema, que é cada nota, né? No meu caso, meu sistema é mecânico. Aí o que aconteceu? Não tinha fornecedores para tudo que eu fazia. Então eu gostaria de fazer, não tem um captador pronto, não tem um sistema mecânico pronto, não tem nenhum tipo de feltro pronto que eu gostaria de trabalhar.
E aí eu tinha um orçamento limitado, eu tinha que determinar um lote que fosse viável, assim como o Vinícius comentou, que ele determina 20, 30. A gente jogou com 50, acho que foi uma loucura, nunca mais vou fazer 50 pianos, eu vou ficar fazer uns 20, 30 igual ele. Para vocês que não conhecem o Thiago tinha muito mais cabelo antes dele começar a fazer os pianos. Ele foi perdendo à medida que cada lote ia sendo cada peça do lote ia sendo fabricada. É verdade. E aí nenhuma das peças que eu queria fazer não tinha, e tinha limitação financeira e viabilidade, né? Você não vai fazer, não tem como colocar isso às vezes numa produção industrial que viabilize daquele tipo em plástico injetado, um alumínio estampado, essas coisas. Então a gente tinha que ir fazendo estratégias, o que dá para fazer, até onde dá para fazer, o que a gente consegue construir com esse orçamento, o que tem pronto no mercado. E muitas vezes o que eu deparei no Brasil é que você não tem nenhum fornecedor completo. Vocês estão um pouco mais na área de eletrônica, mas quando você começar a mexer na parte de hardware, vocês vão perceber que a chapa um cara fornece, se você quiser do jeito que você quer, né? A chapa você compra num lugar, tem que comprar numa quantidade, lote mínimo, vê um monte de refugo, aí depois você manda para outro lugar para cortar, manda no outro lugar para pintar, manda no outro lugar para fazer topografia, manda no outro lugar para montar, e aí vai. É uma cadeia de operações que algumas você absorve, outras você tem que terceirizar, senão você só faz aquilo. Você gasta o seu tempo de mente pensante para ficar fazendo uma operação que nesse momento uma pessoa faz, mas mais para frente é interessante que isso seja até mecanizado para você otimizar e viabilizar o projeto. Foi, no final, eu posso dizer que eu tive que estudar tudo. E não só a parte de produção, mas a parte técnica, a parte de engenharia, a parte de eletrônica, tem coisas de eletrônica, a parte legal, a parte fiscal, tudo entra no pacote. Então, aproveita então o seu gancho aqui e Arthur, você que está agora, você tem vários kits, né, de desenvolvimento, né? Uhum. E para você chegar nesses kits, naturalmente você passou por N protótipos até que você chegasse numa formulação de produto, quanto mais numa família de produtos, né? Quando você fala kit, você já está falando de família de produto. Fico pensando que tem um departamento inteiro na Johnson & Johnson que está só pensando em família de produto, né? E você está fazendo um show de um homem só. E o desenvolvimento desses fornecedores também, que vão desde quem está fazendo o seu circuito impresso, a quem está fazendo a parte inteira de captação, os cabos que você vai utilizar, o que você não vai utilizar, toda a fiação, até o case que você coloca em cada um desses seus sintetizadores. Como é que foi a tua jornada de desenvolvimento disso num país como o nosso, cara? Isso faz 10 anos que eu comecei, né? Meu primeiro sintetizador faz uns 10 anos que eu montei, talvez o primeiro que eu vendi para um amigo e fiz em série faz uns 8 anos. E de lá para cá eu fui aprendendo muita coisa. A primeira coisa tem a ver com aquele papo da patente, né? Como eu não sou um estudante de eletrônica, eu fui muito em cima de projetos que inicialmente não eram meus, e que aí, depois que eu comecei a fuçar, trocar um TL74 por um outro e não sei o quê, e mexer nos resistores, colocar coisa a mais, tirar, aí que eu fui aprender a mexer no Eagle, que é um software para desenhar PCBs. Comecei a desenhar as PCBs e aí começou a batalha para conseguir um fornecedor de placas aqui no Brasil, que eu sofri muito, principalmente porque tinha que pagar para ser viável um lote gigantesco e vinha com problema e tal. Então, assim, há uns 5 anos atrás eu comecei a construir minhas próprias PCBs e hoje em dia eu entrei nesse mesmo processo do Vinícius. Faço de 30 em 30. Geralmente eu faço na China, pago 100% de imposto, mas vem bonitinho, vem tudo certo. Várias placas minhas já estão na revisão 3, revisão 4. E eu também, assim, a cada projeto que eu faço, eu não só utilizo, como o Vinícius falou, mas também já, assim que eu termino, eu já falo, puta, esse aqui vai ser o último desse, porque o próximo vai ser de tal maneira. E aí, exemplificando, atualmente eu estou fazendo a Recodrum, que foi uma bateria eletrônica que eu fiz.
Eu tive que vender uma TR-808 uma vez minha para investir em vinil, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça que eu queria construir uma para mim, aí eu construí uma 808 com umas modificações, então com pitch no bumbo, com release no clap e tal. E essa 808 eu fiz chamando de Record Drum e ela virou meu maior sucesso de produção, porque das 15 Posso imaginar. das 15 que eu fiz, só tem 5 no Brasil, as outras 10 foram para o exterior. Tem em Israel, tem no Canadá, tem na Europa. E essas Record Drums, o problema delas é que elas pesavam tipo, sei lá, uns 8 quilos. As placas eram todas de comprida, porque aqui o potenciômetro que eu achava encaixavam de tal maneira que ela tinha que ter um fundo grande. E aí, pô, só de FedEx, o que eu gastei de dinheiro por conta do peso, né? E aí agora eu estou justamente nesse projeto novo, que é fazer a Record Drum achatada, assim, com a placa deitada, com os potenciômetros encaixando assim. Então, assim, a cada coisa que eu faço, eu aprendo muito, sabe? Que nem o Vinícius comentou. Então, o que eu vejo é que sei lá, daqui a 5 anos, imagina, 5 anos atrás eu descobri como desenhar PCB. Daqui a 5 anos eu quero, sei lá onde eu vou estar, mas eu não quero parar. Eu sou obsessivo com relação a construir, entregar para as pessoas, ficar orgulhoso. Mesmo quando dá pau, aí você fala, putz, cara, desculpa, você quer o dinheiro de volta? Ainda assim eu não desisto, sabe? Porque eu acho que ainda tem uma jornada a ser percorrida aí, com os Raikosins. Olha, como um grande fã e órfão das 808, eu estou aqui esperando ansiosamente pelo seu próximo design. E se você quiser pegar o seu próximo projeto e refazer um DX7, por exemplo, eu também vou adorar, viu? Que a gente refaz os anos 80 e 90 inteiros, assim, a gente já resolve lá. Falando nisso, Vinícius, você me falou que você começou consertando instrumentos de estúdio, né? Dando suporte técnico para os estúdios e sintetizadores. Você trabalhava com essas linhas de DX7 e depois os outros que vieram atrás? Alguns antigos, que na verdade era eu, um sócio e um técnico, né? E basicamente eu cheguei a consertar DX7, mas lá atrás, na década de 80. Mas a nível de manutenção, a gente foi autorizado a Roland. Então, a gente deu muita manutenção de teclado Roland. Mas Sim. Isso aí também já vai um bom tempo, década de 90. Tá certo. Muito bem, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Nesse caminho de produção específica para um projeto, né, o desenvolvimento desse projeto de A a Z, com uma proposta muito bem definida, quais são as descobertas que aparecem no meio do caminho, inusitadas? Porque eu acho que isso deve ser um tema muito recorrente para todos vocês, né? Você começa olhando um alvo e daqui a pouco outra coisa aparece, é um desafio na construção, ou é uma ideia nova que surge, uma maneira mais elegante de fazer e que acabam tendo um efeito muito grande. Como é que é esse caminho? E já na sequência me diz como é que é trabalhar esse caminho, inclusive com quem está demandando o projeto, né? E a pessoa também tem um som na cabeça dela e você fala, olha, mas isso aqui é mais legal, né? A gente teve uma experiência interessante preparando um material para uma oficina que a gente estava dando. Então, a gente partiu das limitações de um Arduino para poder fazer um controlador MIDI. Então, a gente partiu da quantidade de entradas e saídas que ele tem para dizer assim, vamos fazer o mínimo necessário aqui, o mínimo possível. Então, a gente fez a gente chama de controlerzinho, é um controlador pequenininho, com 6 botões, para cada botão tem um LED, 2 potenciômetros e um LDR. E aí se conecta no computador e é um controlador MIDI, basicamente, né? A gente queria mostrar nessa oficina, do começo até o fim, todos os processos que a gente experimenta, né, para ter um instrumento musical digital no final. Então, desde do físico, da eletrônica, da programação, do mapeamento e do design do som. Então, imagina que para cada pontinho desse, a gente tem uma explosão de possibilidades. Eu acho que foi
das coisas mais difíceis da discussão com o João foi justamente encontrar esse lugar restrito aí para a gente começar a produção, porque senão, como é que eu vou desenvolver 20 kits, que a gente estava pensando justamente em fazer um lote de 20, como é que eu defino qual é o layout, vou botar os botões dispostos como? Como é que qual o botão que a gente vai escolher? Aí a gente escolheu, sei lá, uns 5 botões, aí gostou de um que era de fliperama, que o pessoal usa muito, no Midi Fighter, por exemplo, usa, né? Que danado de cor a gente vai botar? A gente pegou abstrair, vai ser o que tiver disponível no mercado aí, a gente vai comprar e vai montando. E o material do que a gente usou, a gente foi para o caminho de vamos para um lugar que seja barato, já que a gente quer diminuir o preço da oficina que a gente vai dar, vamos tentar um material barato que não seja tão complexo de fazer. Então, a gente pelo menos tinha uma restrição. Então, a restrição ajuda muito nesse momento, quando a gente vai experimentar, de dizer assim, não pode passar disso aqui. Então, a gente fez um painel, são 2 painéis de MDF, um verniz bem tosco por cima, cru mesmo, e 4 parafusos de 1 polegada, de 1/4 de polegada. Então, basicamente, a gente bota um painel em cima, bota o painel embaixo, faz o sanduíche com o Arduino no meio e coloca de lado. Também tem uma preocupação didática, né? Já que a gente queria que o pessoal montasse, então tinha que ter uma preocupação didática. Então, surgiu também a possibilidade de a gente marcar com o próprio laser, que eu tenho uma cortadora laser em casa, marcar esse lado para baixo, esse lado para cima. Só que chegou no final, a gente já tinha preparado tudo, e a gente viu que o LDR ele é uma bela porcaria, porque ficava sempre soltando o valor lá, e sempre interferindo nos mapeamentos que a gente faz, e que outro aqui está concordando. Eu ia dizer agora, o que outro está com uma cara assim, tipo, eu sei o que é isso. Eu sei bem o que é isso. Se a gente for fazer, por exemplo, um mapeamento no Live, você abre o modo de mapeamento e você bota o LDR, ele vai ficar sempre rodando. Então, João pode falar um pouco mais, que ele trabalhou num filtro para poder deixar tudo direitinho, mas LDR é loucura, porque é luz. E aí você não tem. Então, a gente chegou no final e disse, irmão, vamos fazer um buraco do meio da mesma espessura que a gente colocaria, por exemplo, um potenciômetro ali. E a gente substitui esse LDR para o caso da galera não querer esse LDR. Então, a gente pegou, voltou no projeto, a gente já estava com 5 já pronto, voltou no buraco e fez em vez de enfiar o LDR assim, direto, né, na placa, a gente botou uma proteção nele para ficar com a mesma espessura e a gente conseguiu usar o painel de forma diferente. Quer dizer, o mesmo orifício, né, mas a gente podendo adaptar. E eu acho que um dos shifts que a gente deu foi, irmão, para que esse LED aqui? Para que esse LED? A gente podia fazer um negócio com o dobro de botões, muito mais expressivo para a galera. E aí a gente pegou, na segunda versão, a gente fez, quando foi pedir, que aí João pode contar um pouco mais da história, que foi uma confusão danada para a gente trazer esses lotes de material da China. Demorou em torno de 3 anos. Foi isso também que derrubou a gente, né? A gente fez vários tipos de placa. E aí, no final das contas, a gente agora, quando vai querer montar alguma coisa, a gente escolhe uma placa que tem a ver com aquilo ali. Quer mais botão ou quer um botão com LED? Ô, João, vocês importaram da China via o AliExpress? É por isso que demorou tanto? Foi isso? Pô? Não, rapaz, as coisas a gente sempre importou pelo AliExpress e já estava tão habituado com ele que estava tentando dar uma de malandrinha, de opa, não, vamos driblar aí esses esquemas de mandar que sempre cobram impostos muito altos, coisa e tal. E eu descobri um agente de importação lá na China, que eu comprei todas as coisas em AliExpress, Alibaba, maior quantidade, direto com umas fábricas, todo mundo mandando para essa pessoa, para esse agente lá na China. Daí eu achei que eu estava arrasando, sem ter a menor noção, como sempre, aprendendo, fazendo, assim. E aí chegou lá e eles falaram, não, a gente não manda para o Brasil. E aí a gente achou um outro que mandava para o Brasil,
E aí pedimos para eles mandar já na caixa tudo ali para o outro lugar da China. Foi de, sei lá, de Beijing para Shenzhen. E aí lá eles falaram, não, tá tudo certo, coisa assim. Tinham falado que mandavam por DHL, que era que a gente tinha escolhido para importar. E aí chegou, eles, quando a gente pediu para mandar, não mandamos por DHL. Nossa Senhora. Aí disso a gente falou com um amigo nosso, isso daí depois já de 2 anos e meio, já não sabia mais o que estava aqui, o que estava ali, quebrou um monte de componente nessa ida e vinda que abre, fecha, dobra, um monte de coisa a gente acha que se perdeu no caminho. E aí a gente teve que apelar para... Ah, não, até uma vez teve um cara que mandou pelo DHL e chegou aqui e voltou, porque a gente tinha importado como pessoa física. E não pode importar essa quantidade de coisa. A gente tem pessoa jurídica, mas a gente não sabia disso. E aí, nessa a gente viu, tá bom, não. Esse nível de importação não é para amadores. Vamos chamar um amigo nosso que tem uma loja de coisa de eletrônica para pegar o agente dele que vende as peças que ele compra tudinho para trazer para a gente. E aí ele falou que, não, sai baratinho porque ele declara tudo, consegue o imposto do registro específico do Mercosul de cada um, que é uma taxa bem mais baixa do que os 60%, que em geral é para o consumidor comum. Daí tem tipo uma taxa específica para resistor, uma outra específica para placa de circuito. E aí, quando veio, acabou importando no 60%, ele não sabe por que veio, tivemos que pagar. Acho que pagamos mais do que o dobro do valor que a gente pagaria se tivesse trazido tudo um por um do AliExpress, assim. Uhum. E isso morga, né? Isso tira uma energia, assim, de quem está querendo empreender num negócio. A gente nem estava querendo fazer um instrumento super bem acabado, como a gente... como o Jolie faz, um negócio bonitão, com design lindo, como o Thiago tem. Não, um negócio simplão para dar oficina, que é próximo da ideia desse kit didático, né, do Jolie. E aí tem esse dreno de energia, assim, de dificuldade, porque é muito caro a conversão do dólar, é muito caro a taxa de entrega, é muito tempo para esperar qualquer coisa, entre ideia, protótipo e ter um negócio na mão ali, é muito tempo. Uhum. E aí depois as pessoas para quem a gente quer vender as coisas são muito lisas também, não tem dinheiro para pagar coisa cara. Então, é muito difícil, né? Até queria muito saber do Vinícius, assim, que eu tô bem feliz de finalmente estar na mesma sala que ele, assim, que eu admiro muito o trabalho dele, sempre vejo no grupo do Modular, lá no Facebook, as aulas que ele dá. Mas essa solução de produzir nos Estados Unidos, assim, como que faz isso? Tu tem o teu núcleo de produção não tá aqui no Brasil, assim, as coisas estão rolando depois que tu tem uma ideia, depois que tu tem um protótipo, o negócio já é entregue lá, fabricado lá. O que acontece é o seguinte, eu fabrico lá o que é para ser vendido lá. Ah, tá. Exatamente por essa razão que você colocou. É impossível concorrer a nível de mercado internacional fabricando no Brasil. E isso aí que eu estou falando não é uma experiência de agora, é uma experiência de mais de 40 anos. Você, como uma empresa pequena, não dá para você concorrer no mercado internacional. Estava conversando outro dia com o Thiago sobre esse assunto. O grande problema digamos assim, de você produzir no Brasil, né? E não é só um problema de empresas de eletrônica, é um problema industrial brasileiro, né? É o problema da política tributária. Isso aí já vem desde a década de 70 e até mais atrás. Mas eu posso garantir, desde a década de 70, o problema da política tributária no Brasil faz com que as indústrias brasileiras não tenham capacidade de concorrência internacional, né? O que para facilitar a explicação do problema, né, o que acontece? Todo dólar de componentes, porque os componentes são todos importados, né? E todos importados como importador oficial, né? Exatamente para evitar esses problemas que você teve aí, que eu também já tive
várias vezes há um bom tempo atrás. Então, o que acontece? Todo dólar de componente que eu compro nos Estados Unidos, ele chega na minha mão por $3. Tá? Esse é o menor valor. Tem alguns componentes que já passou disso daí. Então, o que acontece? Essa relação de preço é 3 vezes. Quando eu fui convidado a participar de uma exposição lá nos Estados Unidos, que o Thiago também participou, nas conversações com o pessoal da Key Magic, né, a gente chegou à conclusão que o jeito era montar lá, fabricar tudo lá. Porque essa relação de 3 para 1 torna impossível qualquer coisa. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Todos os componentes comprados lá e montados lá, né, na verdade, eu fui 2 vezes só para assemblar os sistemas e fazer a parte de calibração, quer dizer, todos os produtos passaram pela minha mão a nível de montagem final, né, e calibração, porque se fosse feito aquilo é impossível, porque o que custa lá chega aqui por 3 vezes, né, e eu, para mandar para fora, ele vai ter um custo. Eu tenho um custo de envio e um custo tarifário. Eu tenho que pagar imposto sobre isso. Ou seja, totalmente inviável, tá certo? Enquanto que se você, um exemplo também que eu conheço bem, se você fizer exatamente a mesma coisa no México ou na França, eu trabalhei muitos anos numa empresa francesa na década de 70 e a partir daí eu tive contato com o pessoal dessa área industrial na França. Tanto no México quanto na França, essa carga tarifária é de 20%. Então, o que significa? Eu compro $1 nos Estados Unidos, chega na minha mão no México, por exemplo, chega na minha mão na França por $1,20. Então, tem alguma coisa errada no Brasil há muito tempo. Uhum. Como eu estava conversando com o Thiago, isso aí não é leitura de bola de cristal, é só uma experiência de 40 anos. Tá? No dia que a nossa política tarifária se igualar aos Estados Unidos, a Inglaterra, ao México, à França, o Brasil domina o mundo industrialmente. E não é piada, não, porque eu vi essa pessoa da década de 70, a gente tinha tudo para ser o que hoje a China é. Ou seja, foi uma falta de visão industrial, uma falta de visão política e outras críticas mais, né? Então, na verdade, acho que o problema de todo mundo que está conversando aqui, que, no final das contas, se amarra do dólar, na verdade, está se amarrando não ao valor do dólar, mas sim a uma política tarifária que não funciona para a indústria de qualquer nível, grande, média ou pequena, que é o nosso caso. Aproveitando então isso que você acabou de nos contar, Vinícius, me surgiu aqui uma pergunta para você, Kyoto. Você falou sobre o começo de desenvolver instrumentos, porque eram os instrumentos que vocês queriam fazer, né? Eram as sonoridades e as funcionalidades que você não encontrava disponíveis no mercado. Mas acontece com você também o desafio de querer fazer alguma coisa para a qual você não tem componentes ou peças disponíveis no Brasil, e até por você não estar fazendo isso em lotes, sejam eles pequenos ou grandes, isso se torna quase impraticável? Já te aconteceu de não conseguir desenvolver uma ideia que você tinha na cabeça porque você não tinha esses componentes? Mais ou menos. Acho que quando o processo de criação é para você mesmo, a gente se permite ir adaptando o escopo conforme o que está disponível, né? Então, acho que um pouco dos dois. Por exemplo, para a luthieria tradicional, tem muito componente importado que é crucial, principalmente tarraxa, parte mecânica, né? Que é uma das coisas mais críticas e é difícil de conseguir boas tarraxas nacionais. Então, é um negócio caríssimo. Então, para os meus protótipos mais, que eu não sei se vai dar alguma coisa ou não, eu comprei as mais baratas possível, compra da China mesmo. Tonante, compra uma tarraxa tonante. Compra uma das primeiras que eu comprei assim para fazer teste gambiarra mesmo. Eu fui numa loja lá da Teodoro Sampaio e falei, qual é a mais barata que você tem? Era aquela sem marca, você nem sabe o que é. Porque eu não sei se vai funcionar, não quero gastar meu dinheiro. Eu sei que ela não vai segurar a afinação, eu conheço, assim. Mas aí quando eu vou fazer uma para valer, eu compro uma melhor, aí sem importa, uma marca, tem isso. Mas, por exemplo, no mundo do digital, aí é muito parecido, por isso que eu estava lá
me identificando quando o Felipe estava contando, porque tem essa mesma questão, né? Você não compra, por exemplo, um Arduino produzido no Brasil, tem pouquíssimas opções. Geralmente você traz da China, mas o Arduino ele é um projeto aberto, então você tem muitos fabricantes. Só que nem todos são bons. Já aconteceu de você comprar e a placa não funcionar. Então você também não sai comprando qualquer um. Você começa a ter uns fornecedores, você conhece. E aí, acho que faltou eu dar um complemento na resposta anterior, né? Tipo, o que eu vendo de serviço, além da banda, né? Além das nossas músicas, que é o nosso produto, a gente tem dado oficina, como você falou, e curso também, que é uma coisa que aconteceu meio um subproduto, né? A banda acabou virando uma espécie de coletivo de pesquisa e difusão, mas numa escala pequena ainda. A gente começou isso em 2018, deu a primeira oficina. A principal que a gente tem feito é de Theremin de Arduino. A gente já deu ela algumas vezes, então muito parecido com o processo que eles relataram de ir adaptando o projeto. A gente sofreu com LDR também, filtra o sinal, inventa várias maneiras de lidar, mas acho que o nosso foco era um pouco diferente. Assim, a gente pensou uma oficina que não tem nada de específico, a gente não precisa encomendar nada personalizado, a gente só usa coisas que estão prontas no mercado. Então, bem ou mal, dá para comprar tudo aqui amanhã, se precisar. E algumas vezes a gente precisou fazer, porque cada oficina é uma história diferente. Por exemplo, teve umas que a gente comprou todo o material por conta e depois cobravam uma entrada da oficina que ressarcia o material. Teve outras que a gente fez oficina, por exemplo, lá no Red Bull Basement, que era um espaço que infelizmente fechou agora, né, o espaço Maker, que eles compravam material. Então a gente passou a lista, eles compraram, eu não sei nem onde eles compraram. Eles providenciaram o material que a gente pediu, e é tudo material simples. O mais complicado é a placa de Arduino, que é, assim, você acha fácil, mas é um dos itens mais caros do kit. E aí o resto é componentezinho baratinho, só que então a gente fez uma oficina pensando, já que vai reproduzir, aí é o mais reproduzível que a gente precisou trabalhar, você precisa de 15 até 30 kits no máximo. Curiosamente, é a mesma escala que o pessoal tem falado aí, porque é uma escala também que você consegue conduzir uma oficina prática, né? Conversar com todo mundo. E aí o nível de aprofundamento de cada questão também a gente foi dosando. Teve oficina que a gente fez em 2 horas, teve outra versão que a gente deu essa mesma oficina em 3 dias. Aí em 3 dias a gente trabalha o código, a gente entra em variações, a gente troca o LDR por potenciômetro para ver a diferença. A gente fez um teste super legal, que em vez de botar potenciômetro, riscar com lápis de grafite no papel e ficar cutucando o risco de grafite, que é um potenciômetro, e aí explica que o LDR é um potenciômetro de luz e tudo mais. Na versão oficina de 2 a 4 horas, não dá tempo de entrar nessas questões. A gente só monta, vê o que faz, mexe 2, 3 coisas e é o que deu para aprender nesse tempo. Assim, então, nesse sentido, um outro produto que a gente oferece é esse serviço, mais do que a coisa construída. A coisa construída, você vai na CTFGN e eu te passo uma lista, você compra. Só que você sozinho, você não vai montar aquilo. Vai montar porque a gente montou um kit, slides, apresentação. O slide a gente tem feito bem esse esquema de troca de informação que é do pessoal maker, né? A gente divulga o slide, se você entrar lá no nosso site, você consegue pegar. Se você tiver algum conhecimento de eletrônica, o pessoal que está aqui provavelmente se pegar o nosso slide monta o nosso projeto igual, porque já conhece. Mas há muita gente que nunca mexeu, né? Então, a gente tem feito essa questão. Então, o fornecedor, por enquanto, a gente tem tentado, assim, que ele não seja uma questão, mas ele é. Por exemplo, tem uma outra oficina que eu não consegui ainda terminar de desenvolver, em partes porque o Red Bull fechou, era onde eu estava desenvolvendo isso, que era fazer uma espécie de um violão cortado em CNC. E é um violão, assim, ele é uma tabuinha, na verdade, ele é uma prancha, e eu não consegui terminar de desenvolver o meu protótipo para ficar fácil, para poder replicar. Um dos problemas é a tarraxa, né? Eu usei primeiro tarraxa de guitarra, comprei uma tarraxa barata também, mas barata era, tipo, sei lá, R$80, assim, de 6 tarraxas. Para mim, para eu comprar uma, tudo bem, mas eu não posso comprar 20 dessas para uma oficina, já começa a ficar caro. Aí eu queria trocar, por exemplo, tarraxa de violão, que é um negócio que no Brasil você acha bem fácil, você acha, sei lá, R$20, então já melhorou bem. Só que eu não consegui fazer esse protótipo, se dá para botar essa tarraxa, tem que mudar o meu projeto, tudo mais. E corda de nylon, porque é uma corda que você acha em qualquer lugar, baratinho, ela desafina menos, então, porque a guitarra ela não afina. Você monta, eu toco ela é toda esquisita, mas eu consegui tocar alguma coisa lá, se for no nosso Instagram, lá você acha às vezes uns videozinhos de gente tocando toda meio torta.
Mas a graça seria, em um dia, cortar na CNC, né, na fresa por computador, uma tábua, botar lá as peças, toda a tarraxa, encordoar e sair tocando. Assim, esse é o meu projeto que comecei e não terminei por falta de tempo meu e por falta de, sei lá, de recursos, de equipamentos. Eu participei de uma vez de uma oficina semelhante ao que você está falando, mas era para a construção de um amplificador. Era na gringa. Eu estava perto de Nashville e aí um amigo meu falou assim, olha, tem uns caras aqui que fazem uma oficina, você comprava o kit deles e o cara te ensinava a montar o seu amplificador, que obviamente não virava um Blues Junior ou qualquer coisa do gênero, mas era um amplificadorzinho pequenininho de 15 watts que funcionava bastante bem. Eu, obviamente não me lembro de nada disso, eu não trouxe o amplificador para o Brasil, porque eu descobri que para trazê-lo para o Brasil eu ia ter que pagar imposto ao entrar com ele. Se eu trouxesse as peças separadas, era capaz de ser mais barato. Tiago, deixa eu te perguntar então o caminho inverso. A gente estava falando bastante sobre o caminho de como é você trazer os componentes para o Brasil e as dificuldades que a gente tem de trazer esses componentes, ou desenvolvê-los aqui. A gente viu alguns caminhos, né? Você falou do caminho do seu desenvolvimento de fornecedores. Vinícius falou bastante sobre esse caminho de você achar os lugares para fazer o desenvolvimento já neles e assim evitar, inclusive, essas diferenças não só tarifárias, mas mesmo a diferença de taxa de câmbio, né? Você importa 3 e na hora que você vai exportar, você ainda tira mais 3, porque você recebe em real aqui e quando você vai converter no dólar, você está ferrado dos dois lados. Arthur também falou sobre isso. Mas você está agora num movimento grande de achar os seus clientes fora do Brasil, né? Infelizmente, a gente ainda não está com a cultura tão desenvolvida aqui, ou a gente não tem, como bem disse o João, os clientes muitas vezes ainda são tão lisos quanto a gente, né? Então, eles não conseguem comprar o instrumento que a gente está fabricando. E o processo de exportação desses bichos, cara? Como é que é aprender isso? Quais são os desafios que você está fazendo isso? Como é que é você lidar com uma planilha de produção que você começou a fazer há 2 anos, em que o dólar estava 3,1 e agora o dólar está valendo 5,7 e, cara, e você vai no banco, ele te dá um câmbio de 5,2 para receber o dinheiro que o cara te transferiu. Como é que está sendo isso? A gente já sabia que a gente tinha percebido que é o seguinte, o dólar, se ele muda, ninguém ganha com isso. Só ganha quem já estava com a compra já efetivada e estava recebendo o valor. O resto não dá para trabalhar nesse modo. Dá para você fazer alguns seguros no qual o dólar que você fecha o negócio ele é garantido pelo banco para manter a cotação, mas isso não funciona para a pequena produção que nem a nossa. Então, o que eu percebi? Que a gente teve que correr, gastar todo o dinheiro que recebeu como adiantamento para comprar o máximo de matéria-prima possível, ou receber escalonado, né? Porque senão, quando chega no final do projeto, o dólar vai subindo, você não paga mais as peças, né? Uma coisa que era muito comum antes, a gente tentava fechar o negócio com o valor da exportação embutido. Não dá, isso não dá. O valor da exportação é no final do projeto. Terminou o projeto, a gente afere a exportação. Senão, esse dinheiro não sobra para pagar a exportação. E exportação é caro. Na verdade, o frete não é caro. Se você pegar aí sei lá, 10 mil dólares de exportação, você vai ver que o frete custou $800. O resto é tudo encargos burocráticos, despachante. A operação em si custa muito caro e os próprios impostos são muito caros, tanto na entrada como na saída você acaba arcando com alguns impostos. Isso quando não fuça no seu produto, não mexe, não quer procurar algum pelo em ovo, como aconteceu comigo, né? O cara abriu minha caixa, meu pallet, e largou tudo de qualquer jeito, passou um durex que parecia uma criança de 5 anos que tinha passado o durex na embalagem. A sorte é que vai para o nosso outro correspondente lá, que chega lá e ele dá uma arrumada nas coisas antes de prosseguir com o produto, mas se fosse para o cliente final, estava ferrado. Tiagão, você entrou no mudo. Você bateu a palma aí, o teu computador faz mudo direto. Aê! Perdão, só um segundo, acho que alguém me ligou aqui e eu tive que recusar a ligação. Onde cortou? Interessante, porque foi bem na hora que você bateu a palma. Por um segundo parecia até um claquete, cara. É mesmo?
Não, então. Mas agora, onde eu interrompi? Só para saber. Você estava falando que tudo acaba custando caro, e que você tinha mandado, fora as vezes que eles fuçam, que você tinha mandado, e ainda bem que você tinha correspondente, que tinha ajustado todas as coisas, mas que se fosse mandar para o cliente final, por exemplo, você não ia poder apresentar o produto como ele tinha sido embalado pela aduana aqui. Exato. Agora, a exportação, por mais caro, por todos esses custos que ocorreram, ela foi vital para a gente poder viabilizar o payback do nosso projeto. Porque lá atrás, quando eu comecei a conversar com esse time, que é o mesmo que o Vinícius, inclusive, que participa, que é a Keymagic, a gente pensou, como é que a gente vai vender isso? Qual que é a quantidade que a gente precisa produzir? Qual que é o lote, né, para viabilizar a produção? E para quem que a gente vai vender? Aí a gente descobriu que precisava ter um giro de venda muito alto, com valor agregado muito alto. Isso não se praticava no Brasil. Ou seja, se fosse 10 anos atrás, em que a gente não tivesse uma comunicação globalizada, a possibilidade de vender isso lá fora, esse projeto nunca ia ter saído do papel. O que possibilitou foi essa relação internacional que a gente trouxe para o produto e buscar outros mercados, buscar as ferramentas, porque isso hoje em dia é divulgado via Instagram, via perfil do usuário. A gente consegue chegar no nosso público para contactar eles com um produto que é muito exclusivo, um nicho de mercado muito fechado, né? Poucos anos atrás isso não era possível. Então a exportação foi o primeiro caminho que a gente encontrou de viabilizar isso. E isso nas feiras que a gente participou, inclusive com o Vinícius, quando a gente foi lá visitar a feira da ANAM, que é uma feira muito mais de tendência do que comercial, a gente percebeu o quanto o pessoal é organizado lá. Você tinha setores da feira só voltado para developers, que nem todo esse painel aqui. Ia rolar, ia se divertir muito nesse setor da feira, porque lá se aposta nisso, lá tem um mercado para isso, lá é um mercado que aceita, que tanto desde o desenvolvedor que vai buscar um provedor, alguém que apadrinha o projeto, até o cara que está começando com a ideia própria, até o cara que tem uma outra coisa que não tem nada a ver com música, mas acha que aquilo é tangente ao assunto, é pertinente ao assunto, ele vai nessa feira, ele encontra uma galera que conspira isso. Aqui no Brasil, a gente não sabe nem para quem contactar, né? Estamos fazendo agora. Conecta Música e Mercado, acho que justamente também tem esse papel, né? Porque a gente está descobrindo uma coisa aqui. Desculpem, usei o verbo completamente errado. Nós chegamos aqui a uma conclusão muito clara. Nós vivemos num país que muitas vezes se comporta de maneira insular, né? Então, super protecionista, que proíbe uma série de coisas, porque os preços são proibitivos e muito caros. Mas todos os projetos que vocês estão me contando e todo o bate-papo que a gente está fazendo, eles têm a ver com a nossa abertura, com a nossa capacidade de pegar informações de fora, retrabalhá-las, adaptá-las, aprender com elas e desenvolver para lá. Né? Vinícius é um caso, você, Thiago, é outro. Arthur, eu queria te ouvir um pouco nisso. Você estava falando sobre como você pegou diagramas que estavam disponíveis na rede aí, então quem sabe se fosse há 25 anos você não ia ter acesso a essa documentação, mas há 10 anos você teve acesso a essa documentação e a outras, e agora você está desenvolvendo as suas próprias placas e tal. E como é que funciona esse processo de venda para você? Como é que você coloca esse produto no mercado? Como tem sido a colocação desse produto no mercado, seja ele doméstico ou internacional? O meu produto, ele acaba sendo, não sei como, nem é tão como só um instrumento musical. Ele é muito mais atrelado à minha imagem como professor Pardal, ou com... eu não consigo me enquadrar e nem tentar pensar em competir com uma Roland, com uma Korg, com qualquer Expert Slippers, ou com qualquer coisa que eu não teria coragem nem de almejar chegar nisso. E também ia sair um pouco do meu escopo, porque eu sou músico, eu gosto de produzir e tal, eu não me vejo como industrial, assim. Então, a questão minha de construir um por um, a pessoa
comprar o meu instrumento sabendo que eu soldei cada peça. Tinha uma época que eu me machucava muito, então eu falava que todo recostite tinha uma gota de sangue minha atrás do painel. Então, várias pessoas falam, pô, esse aí tem sangue do Jolie e tal. Então, assim, eu faço como peças únicas mesmo, procuro não repetir os modelos. Adoro quando a pessoa chega e fala, eu quero um recostinte com o meu nome, ou com o nome do meu estúdio e tal. E o aprendizado que eu tenho, assim, foi muito baseado em alguns, entre aspas, traumas que eu sofri durante esse processo. Uma das coisas que eu mais aprendi foi na época que eu restaurei um torno de fazer vinil, né? Apareceu para mim um torno Neumann em 2013, e eu peguei esse torno e resolvi restaurá-lo para ser o único cortador o único estúdio de masterização capaz de cortar um acetato para levar para a fábrica, né? E eu fiquei 7 anos, 6 anos atrás disso para fazer voltar esse torno. Gastei todo o meu dinheiro, vendi minha coleção de sintetizador, fui para a Suíça, fui para os Estados Unidos, assim, vasculhei o mundo atrás de informação perdida para ser esse estúdio. E quando eu de fato consegui isso há 2 anos atrás, a cada caixa de acetato, que é a matéria-prima, eu pagava 120% de imposto. Eu oferecia esse serviço para o cara falou, não, por que eu vou pagar 2.500 numa matriz feita aqui se a polição me dá por R$600? E aí foi a maior frustração da minha vida. Eu falei, bom, ferrou. Passei 7 anos investindo numa coisa que eu não tenho como dar vazão. Eu vendi o meu torno para um americano que virou meu amigão lá de Los Angeles, e isso me ensinou uma coisa para a minha produção, que assim, se vire com o que você tem na mão. Então, assim, eu importei o que eu já importei e paguei imposto da Mauser, o que eu já me ferrei, assim. Então, hoje em dia, assim, tudo que eu faço é utilizando as coisas que eu tenho na Santa Ifigênia e tentando, assim, evitar as roubadas. Então, assim, eu deixei de fazer sintetizador com cabo P2. Por quê? Porque os jacks têm uma rosquinha que quebra e porque aqui não se acha plug P2. Então, eu trabalho com cabo banana ou cabo P10. E isso vai para todos os componentes. Então, eu não uso o soquete vagabundo, eu compro o soquete caro. Então, assim, tento não importar, porque... E aí, assim, entra aquela coisa do brasileiro de se virar, né? Então, assim, os painéis do meu sintetizador, o marceneiro que faz toda a parte de madeira, ele me tira um saco e fala, esses teus painéis parecem lápide de cemitério, porque eu descobri que é um cara que faz painel por corrosão. E aí, durante 8 anos, a gente foi desenvolvendo, a gente fazia o painel de corrosão, que é tipo plaquinha de advogado, assim, só que ele começou a pintar, começou a ficar bonitinho, e hoje em dia... uma coisa que seria um defeito é uma característica do meu produto, sabe? Então eu vou assim que eu vou me virando. Então, para vocês, malucos por colecionar as coisas, agora você já tem aí, daqui a 30 anos, quem tiver um módulo do Jolie com gota de sangue e o painel com corrosão nível 2, já pode comprar agora $50 mil por esse instrumento, né? Ele vai ser uma raridade. É tipo comprar aquela Gibson Les Paul 59 Sunburns, assim, que nunca consegui entender também por que paga essa grana toda. Mas, enfim. Vinícius, a gente tinha uma pergunta aqui que a gente estava tentando responder, que era como criadores de tecnologia musical sobrevivem num país pandêmico. A gente já falou de várias coisas que vocês fazem para sobreviver num país pandêmico. Mas a realidade é que a gente teve desde o início desse ano uma modificação no modus operandi de todo mundo, né? Quanto mais não seja as questões de não poder se visitar, e a criação, ela muitas vezes tem a ver com estar junto de pessoas ou receber esses feedbacks ou de ouvir e testar. Instrumento musical, então, ele é uma experiência sensorial absurda, né? Até você ir efetivamente para processos de fabricação. Aí, independentemente se você estava fabricando nos Estados Unidos ou aqui, estava todo mundo trancado em casa, quebras de produção, quebras de cadeias de suprimento. Como é que tem sido essa experiência para você desde março, ou desde janeiro, na realidade? Porque qualquer um que importa da China está vivendo a questão da pandemia desde janeiro. Como é que tem sido essa experiência para você? Para mim, eu posso dizer que não afetou em nada,
processo há mais de 10 anos sempre foi através da internet, né? Então, na verdade, só as facilidades, digamos assim, de WhatsApp, né, que é um veículo mais recente, só, na verdade, aumentou mais a velocidade. E é aquilo que eu falei, até meio parecido com o lance do Jolie, a única diferença é que eu prefiro pagar corretamente, né? Ou seja, tem os importadores corretos, para exatamente não ter a correção. E mesmo assim, a gente ainda tem a correção, né? Recentemente, eu tive a correção com um lote de circuito integrado que eu descobri que era falsificado. E com esse fornecedor, que é um fornecedor muito sério, né? Porque ele traz do mundo inteiro. Vocês olham, aqui, no meu caso, né? Eu não quero esse integrado vindo da China, eu quero esse integrado vindo dos Estados Unidos, e tem que ser da Texas. Foi como eu resolvi especificamente esse problema, para alongar muito o detalhe, né? Então, eu tenho mais de um fornecedor, basicamente a nível de integrados eu trabalho com o mesmo que tem me atendido, né? Então, o que acontece? Eu compro via, eu faço as minhas encomendas com ele ou com os outros, via comunicação digital, recebo as notas fiscais para pagamento via comunicação digital e pago pelo computador. Então, na verdade, para mim fazer o que eu faço, eu não preciso sair de casa há mais de 10 anos. Eu já estou nesse tipo de processo, por acaso. Na verdade, eu sou um caverna. Eu sou bem caverna, a nível de tudo, a nível de música, a nível de que eu também toco. Tem uma banda, mas quando eu mudei para São Lourenço, a banda está meio parada, quase igual. Mas aí o que acontece? Eu já sou naturalmente caverna, então eu usei as ferramentas de um bom caverna. E com isso daí, no meu caso, a pandemia, na verdade, fez a menor diferença. Fez sim, a nível de venda. Os 3 primeiros meses da pandemia parou tudo, né? E agora, poucos meses, novamente, o pessoal está começando a se libertar, começando a coçar o bolso, né? E voltou as encomendas, as vendas. Mas, basicamente, essa, na verdade, a única diferença que a pandemia causou para mim foi venda, nas vendas. Que outro para você? Imagino que você tenha tido uma queda no número de oficinas. Você acabou de falar também, a Red Bull acabou fechando o espaço Maker. Aqui, no final das contas, todos vocês trabalham também com oficinas, né? O que certamente era de se imaginar que as pessoas trancadas em casa fossem querer aprender a fazer outra coisa, mas todo mundo foi aprender a fazer pão, aparentemente. Ninguém foi aprender a fazer instrumentos, nem a mexer com eletrônica. Foi aprender a fazer pão, cerveja e tal. Mas você teve uma queda, você teve um impacto da pandemia no teu trabalho, cara? Muito. No caso da gente, por exemplo, a banda parou as atividades desde março. A gente não tem ensaiado, não tem tocado, né? A gente nem fez a famigerada live. A gente planejou ela. A gente agradece, tá? Obrigado. A gente queria fazer. Mesmo. Como a nossa banda é um trio e os outros 2 moram juntos, é bem fácil de reunir todo mundo. Só Sim. que ainda é um risco, né? Uma saída desnecessária minha para ir até lá. A gente chegou a estudar as possibilidades de, né, como captar o som, tudo mais. A gente estava avançando com isso, mas como a coisa foi piorando, né? Isso era lá no comecinho. Como a coisa foi piorando, a gente falou, não, deixa para lá. A gente também não estava mais ensaiando, então vai ficando enferrujado. Mas a gente, de fato, a gente tinha oficinas e aulas na manga. Era para ter, a gente estava combinando uma oficina no Sesc, que é um sonho que a gente tinha, assim, a gente adora, né? O Sesc é um lugar, assim, incrível para show, para eventos, e a gente estava negociando uma oficina que, infelizmente, sabe-se lá se vai voltar a ter, então é uma coisa que a gente queria muito. Eles têm um espaço de tecnologia e artes, né, que é uma espécie de um espaço maker também, que é muito legal. Já fui fazer oficinas lá e a gente ia fazer essa mesma oficina de Teremi, essa cancelada. A gente estava dando aulas numa escola, numa faculdade. A gente deu esse curso no ano passado, que foi quando eu disse que a gente pegou os módulos de oficina e transformou em vários dias. Foi super legal. Então a gente deu uma aula foi mais ou menos 1 mês de aulas, com um módulo de som usando o Arduino e testando várias possibilidades. Era para ter repetido esse ano. Aí o curso, algumas aulas foram feitas à distância, outras não. A gente discutiu com o coordenador a possibilidade de fazer
Mas essa coisa mão na massa, à distância, não sei se ia funcionar, os alunos também não estavam seguros, a gente deixou para depois, vamos ver se para frente a gente retoma. Então, caiu bastante, né? Por exemplo, eu tenho feito aulas outras, ou assistido ou dado aulas de coisas mais teóricas, e funciona nesse formato igual a gente está fazendo aqui, né? Um bate-papo. Então, se é para discutir texto, se é para conversar conceitos, se é para olhar imagens, tudo bem, né? Então, por exemplo, dentro da minha área de formação da arquitetura e do urbanismo, algumas coisas têm sido possível de discutir online, outras não. Por exemplo, a parte toda, né, de desenvolver projeto, executar, pegar na mão, não tem como. Então, a gente suspendeu, assim. Então, as atividades nossas, enquanto, né, esse coletivo Like a Bot de trabalhos, de pesquisa, está muito restrito. Assim, o que eu consegui fazer nesse tempo foi, por exemplo, os projetos que eu já tinha comigo, eu estou desenvolvendo em casa o que dá. Por exemplo, essa guitarra que eu estava relatando era um projeto que estava parado, aí eu resolvi retomar ela, mexer, troquei corda, testei, gravei mais algumas coisas, mas eu não consigo, por exemplo, cortar uma peça nova de CNC. Eu não consigo, sabe, mudar radicalmente o projeto. Eu troquei várias peças, né? A pestana dela, no começo, era estilo aqueles, como chama, cigar box, então eu tinha botado um parafuso, que é super divertido, mas é um desastre aquilo. Aí eu consegui... Aí depois você reclama da tarraxa que não segura a afinação. Exatamente. Essa guitarra não vai segurar a afinação. Aí eu tinha já feito uma pestana impressa em 3D. Isso eu tinha feito antes da pandemia. Modelei em 3D, imprimi. Um amigo meu tem uma impressora 3D, ele imprimiu para mim. E eu não tinha conseguido parar para testar ela com corda de nylon, porque ela estava com corda de aço antes e tudo mais. E a corda de aço desafina muito mais, né? Qualquer bendezinha, ela desafina. Então, era uma coisa era um projeto que estava encostado por falta de tempo meu. Aí agora, esses tempos, agora eu consigo voltar. E testei essa pestana, botei corda de nylon, fiz uns ajustes, regulei. E então, estou avançando dentro do que eu consigo. Mas não, assim, não dá para criar um projeto novo como eu gostaria, querer fazer uma versão nova dela, né? A primeira versão a gente sabe que sempre dá errado, né? Então, você quer fazer pelo menos a segunda, a terceira, para você começar a engrenar. Então, teve sim um impacto enorme, além da falta que a gente sente de tocar, que era a nossa atividade principal, né? O que a gente conseguiu fazer foi aqueles vídeos, um grava, manda pro outro grava em casa, junta os dois, e foi assim, fizemos 4 desses agora ao longo da pandemia, a gente não tem conseguido, assim. Uhum. Agora, João, imagino que para vocês dois também, João, Felipe, mais o pessoal todo do Bate-Beat, que é um coletivo, né? Atividades coletivas também tenha tido um impacto severo, né? O que eu estava justamente nos contando, que tudo aquilo que já envolvia a mão na massa já não acontece, né? Já está retomando alguma coisa? Como é que está funcionando? Então, quando rolou a pandemia, e ainda até agora, a gente tem 2 projetos rodando. Um deles é uma residência artística com um instrumento que eu inventei para chamar artistas para experimentarem, para co-criarem um instrumento comigo a partir das possibilidades expressivas dele, né? De cada um compor um negócio, né? Com dançarinos, com músicos, que é um instrumento que tu veste ele e o movimento é um sensor acelerômetro, giroscópio, que aí o movimento vai controlando os parâmetros de síntese ou efeitos. Esse é o Giromin? É o Giromin, Até estava aqui, voltei essa semana a mexer nele. Porque é uma equipe toda trabalhando com uma meta do momento em que a gente vai encontrar com os residentes. E quando rolou isso, assim, foi assim, furou a bexiga, assim, sabe? Morgando, porque a energia de não ter um deadline, não ter uma meta, não ter a expectativa de ter a gente podia continuar desenvolvendo, ia ter mais meses para trabalhar nele, ia ficar muito melhor, mas não tem a energia. Agora que eu fui juntar a energia para voltar a trabalhar nele, porque o que aconteceu comigo foi de eu parar, eu acho que só agora, em toda a pandemia, que eu voltei a trabalhar num projeto de instrumento, de tecnologia, assim, de fazer alguma coisa com hardware, assim,
o que me tirou do baixo astral, assim, dos primeiros meses da pandemia, porque eu também estava com uma residência, que eu ia fazer uma residência na República Tcheca com o pessoal da Bastel Instruments, que fazem uns instrumentos DIY, uns sintetizadores incríveis, uns modulares fodásticos, e é uma comunidade de desenvolvedores que todo mundo vai aprendendo a fazer. É a utopia do que eu sempre quis que o Bat-Beast fosse. Eu ia lá ver e também morgou. Mas aí rolou eu fui selecionado para uma residência artística na Romênia, à distância. E eu como artista, não como desenvolvedor. Uhum. E aí eu me coloquei, eu já tinha uma performance junto com o Felipe, onde eu tocava o Juromim, o Felipe tocava o Pandivá. E aí eu falei, pô, vou pegar o que eu fazia, esse projeto, que é o único projeto artístico com os instrumentos que a gente faz, começamos, mergulhei nisso nessa residência e entrei, assim, pandemic feelings, assim, né? O que que caracteriza esse momento, como que a gente está se sentindo, como fazer música à distância. E aí comecei a pesquisar protocolos de baixa latência para tocar com o pessoal da Romênia em tempo real. Com o Juromim eu comecei a controlar equipamento de iluminação cênica aqui e também controlava pela internet a iluminação cênica do espaço lá. Me apresentei no Ars Eletrônica, que é um festival importante de arte digital, com isso, com o pessoal. E cresci muito como artista e olhando como o meu instrumento funciona. O Kyoto deve ter essa experiência, deve ser muito legal, assim, fazer os instrumentos para si, assim, fazer para se apresentar com eles e os insights artísticos, que provavelmente tu tem que, uma hora tu é luthier, uma outra hora tu é músico, né? Porque não dá para pegar uma chave de fenda, um serrote ali no palco, né? E aí desligar esse modo produção, esse modo desenvolvimento e começar modo expressão, modo palco, ativou um monte de coisa e eu já aprovei num edital pandêmico aqui, esse mesma coisa que eu fiz na Romênia com músicos daqui de Florianópolis, que eu agora moro em Florianópolis, né, que é minha cidade natal. Eu passei 8 anos no Recife e voltei para cá. Mas fazendo com os músicos com quem eu tocava um tempão. Daí estou fazendo live, convidando núcleos de sintetizador para ver como tocar à distância, como fazer lives colaborativas, telemáticas. Abracei a pandemia, né? Depois de chorar, depois de não aguentar mais, assim, entrei com ela e tô encontrando alguma felicidade nas ondas, né? De baixas e altas, algumas motivações legais, assim. E contigo, Felipe, como é que tem sido o caminho aí? Como o João falou, a gente estava em 2 projetos, né? Ele tinha aprovado um projeto para o Juromim, pelo Fundo de Cultura daqui de Pernambuco, e eu tinha aprovado no Rumos Itaú Cultural. O desenvolvimento do Probácio, que foi um instrumento que eu desenvolvi, na verdade, um toolkit para você criar o seu próprio instrumento, que eu desenvolvi no meu doutorado. E aí, está planejando justamente fazer o que o João está fazendo. O método, o processo da gente é bem parecido, né? Faz o instrumento, depois a gente marca um evento ou uma semana com experimentações com os artistas e depois a gente vai avaliando e retomando, fazendo outras versões. E estava justamente, eu tinha voltado do Canadá, era fevereiro, acho que janeiro, o pessoal já estava mandando os álcool gel no aeroporto, já tinha o pessoal, se você passou pela China nos últimos 14 dias, tenha cuidado, não sei o que, enfim, aquelas coisas. E aí, quando voltei para cá, já com a versão que eu tinha até mergulhado lá no Canadá, com essa versão, aí suspenderam aula na universidade, começou a fechar tudo, e aí esse planejamento de marcar essas reuniões com os artistas e tal também foi suspenso. Mas, por outro lado, foi um momento de introspecção grande, certo? Então, eu trabalho numa oficina aqui, tenho minhas ferramentas, tudo organizado e tal. Minha cortadora laser está nessa oficina.
mas eu não podia trazer minha cortadora laser, sei lá, 1 metro por 1 metro, num apartamento aqui pequeno, né? Então, eu peguei dessa oficina só o que eu podia. Eu transformei meu quarto aqui. Vocês estão vendo essa paredezinha branca aqui? Na verdade, é uma tela, tá tudo meio bagunçado aqui atrás. Tem ferramenta, tem um monte de coisa. Tem roupa ali misturada com ferro de solda. Então, eu consegui instalar aqui 2 impressoras 3D. Fiquei vidrado no Fusion 360, que é o programa de modelagem e tal, testando. Uma ficava na produção e a outra ficava na experimentação. Ou seja, eu fazia um bloco novo, fiz esses aqui, ó. Esse é o projeto, o novo. Você tem blocos de instrumento aqui, então você vai montando e tal. Consegui fazer. João me ajudou também a fazer as placas. A gente definiu os protótipos das placas todinha, pediu para a China e tal. E eu consegui avançar bem nesse projeto, por uma introspecção. Como as aulas estão suspensas, eu dou aula na universidade aqui, então as aulas ficaram suspensas durante o tempo, o pessoal não sabia muito bem o que fazer no semestre, e aí eu peguei, ao mesmo tempo que eu estava ajudando o pessoal que estava fazendo aquelas máscaras, não sei se aí em São Paulo também aconteceu, você fazia aquelas máscaras, aquelas tiarazinhas aqui, eu tenho as 2 impressoras durante 2 semanas aqui só produzindo as máscaras, depois eu disse, não, uma parada aqui, estava em clima de guerra, aquele clima de guerra de fazer a produção de guerra, isso aqui vai ter que ser colocado para tal hospital, tal. Não, dei uma pausa, o pessoal continuou a produção lá na universidade e eu foquei no desenvolvimento do Probácio. E aí fiquei super feliz de ter alcançado esse resultado. A gente fez um vídeo aqui em casa também, minha esposa trabalha com produção de vídeo e tal. Então, foi um momento de introspecção produtiva. Mas esse também é o do Itaú Cultural que você está falando? Esse que você mostrou? Esse é do Itaú Cultural, exatamente, é o Probácio. E aí consegui avançar, teve conferências online, o NAIME foi online, né? Então, novas interfaces para expressão musical, a gente participou, e foi, assim, a gente estava com tudo planejado para ir para a Inglaterra, para essa conferência, tudo pago, já estava tudo certinho para ir, aí virou online e teve que ficar, mas perde um pouco do contato, mas talvez ganhe algum tipo de restrição, de ver o seu próprio processo assim, né? Eu consegui fazer num cubículo aqui, num quarto, que minha oficina é 2 vezes, 3 vezes maior do que esse quarto. E consegui produzir. E contigo, Thiago? Você conseguiu terminar Valentes e botá-los no shipment. Isso eu estou sabendo. Eu terminei um lote e eu coloquei no último avião que saiu do Brasil, literalmente o último voo. E quase não foi. Aí no dia seguinte comecei a correr atrás dos fornecedores, porque assim eu tinha o recurso, tinha tempo, minha produção é praticamente eu, mais uma pessoa na oficina, então não teria problemas para produzir. Mas eu tive que começar a correr atrás dos fornecedores e pegar o telefone pessoal deles para conseguir acessá-los durante a pandemia, porque começou a sumir todo mundo, assim, da noite para o dia. Thiago virou stalker, pessoal. E literalmente eu visitava a casa do cara, ele tinha um rolo de borracha, um negócio de feltro, uma chapa, tudo assim a portas fechadas para conseguir viabilizar uma parte do projeto, porque sumiu. Quem não tinha contato estava ferrado, porque efetivamente, né, oficialmente, você não poderia abrir sua empresa. E então esse foi um grande desafio. Nesse mesmo período a gente acabou adaptando algumas coisas. A gente acabou, como eu estava falando, em vez de comprar uma peça, levar para outro fornecedor fazer beneficiamento e depois para outro fazer a dobra, a pintura, a gente acabou internalizando algumas operações. Acabamos criando muitas ferramentas para poder internalizar, então fiz dobradeira, fiz equipamento para, sei lá, fazer corte simultâneo de feltro, compramos uma guilhotina, essas coisas para a gente poder aproveitar esse tempo, né? Já que não tinha contato com o mundo, a gente estava isolado aqui, vamos inventar coisa para fazer, para continuar tocando o negócio. Mas tem o efeito rebote da pandemia, né, que está acontecendo agora. Que aquelas empresas, agora que está retomando as coisas, eu fui procurar as empresas que eu comprava matéria-prima, insumo,
elas estão fechadas. Sei lá, semana passada fui ali na região do gasômetro ali, tinha aqui em 4 empresas, 2 estavam de portas fechadas, empresas assim, que estavam 50 anos lá. E também estamos deparando com um aumento aí de 50% aproximado em quase toda a matéria-prima, mas assim, 50% no mínimo, sabe? Metal, chapa, parafuso, tinta. E ainda temos a falta de mercadoria na falta de mercadoria. Não estão entregando, que você comprava na hora, você está levando 15, 20 dias para receber. E aí vem a inflação, vem tudo carregado com isso aí. Daqui a pouco a gente volta a ter ágio, pessoal. Lembra dos tempos do ágio? Não, tem, mas só se o senhor quiser pagar um tantinho a mais para receber ele agora, senão não tem não. Eu quase tive que fazer isso. Eu quase tive que pagar mais para passarem o meu pedido na frente. Putz. Bom, e você, Arthur? Eu já estava bastante ermitão aqui. Eu mudei o meu estúdio de master para minha casa há uns 2 anos atrás. Então, assim, eu faço master aqui, nessa sala onde eu estou, gravo minhas músicas aqui, meus sintetizadores estão todos aqui, e aí ali eu tenho um quarto onde eu soldo meus equipamentos. Então, eu já estava meio enfurnado em casa, assim, eu tenho 2 filhos pequenos, então eu decidi que eu iria aproveitar bastante a infância deles aqui. Então, para mim, o que mudou mais assim foi que, em vez de pagar o estacionamento na Santa Ifigênia, eu comecei a gastar com motoboy. Essa foi a principal mudança. E, assim, uma coisa que eu não esperava tanto e acabou dando certo foram justamente os kits e aulas online que eu criei, que principalmente no começo, assim, em março, abril, eu planejei vender, sei lá, bem menos do que eu acabei vendendo. E agora eu lembro que eu mandei fazer um lote de 200... essas placas, esses PCBs eu mandei fazer no Brasil, porque como era muita quantidade, aí ia ter aquele problema da importação pessoa física. Então eu orcei como é que ia ser, então eu falei, quer saber, eu vou achei uma empresa que fez aqui bem feitinho pra caramba, e fiz um lote de 200 placas, que estão quase acabando. Então, no fim, eu vendi quase 200 kits. Eu acredito que por conta da pandemia, assim, de pessoas que resolveram usar esse tempo para aprender uma coisinha nova aí. Muito bem, pessoal, nós estamos chegando aqui no final da nossa conversa. Eu tenho um pedido para vocês, uma pergunta / pedido, a gente vai fazendo aqui, eu vou chamando na ordem. Mas eu queria que vocês dissessem que música vocês gostariam de ouvir, ou que música vocês ouviram com instrumentos criados por vocês, ou a música que vocês gostariam de ouvir sendo tocada por um instrumento criado por vocês. De preferência não uma coisa completamente obscura, aquela banda subterrânea da República Tcheca, feita por romenos, que ninguém vai saber o que é, mas não precisa ser necessariamente mainstream, mas o artista ou a música que vocês gostariam de ouvir aí nos instrumentos de vocês. Eu vou começar com você, Kyoto. Primeiro, antes de tudo, vamos dizer aqui, o site para conhecer mais sobre o Laicabot é o www.laika, L-A-I-K-A-B-O-T, laicabot.com.br. Queria dizer que adorei o trocadilhozinho ali do Laicabot, foi muito legal. E que música você gostaria de ouvir sendo tocada por um instrumento da sua construção? Puxa, acho que eu nunca tinha me perguntado isso. A gente fez geralmente pra gente, né? Eu vou citar uma artista que é uma grande referência pra gente, a gente gosta bastante. E eu sei que o pessoal que é lá do Recife já teve contato com ela, que é a Sofia Freire. Eu vi um vídeo dela com Jiromi. Eu acho que foi aí que eu fui conhecer o trabalho de vocês, para valer. Eles deram um Jiromi para ela. Ela usa piano, usa sintetizadores. Eu gosto muito das músicas dela, sou grande fã dela. E quando eu vi aquele Jiromi, eu falei, nossa, se a gente estivesse produzindo nosso Theremin um pouco mais a sério, eu mandava um para ela também. Mas a gente não tem ainda
a gente não fez ainda uma versão entregável. Acho que ele desmonta no correio, se eu mandar do jeito que a gente monta, assim como às vezes ele desmonta no palco. E acho que tem a ver, assim, tanto com a proposta artística deles, né, do pessoal do Bate Beat, quanto do nosso som, assim, de ter um certo desprendimento, né? O próprio nome da banda, como você falou, assim, é um pouco a nossa brincadeira de tem algo de robótico, tem algo meio de retrô com a coisa do Laika, né? Uma coisa assim, mistura de referências artísticas, né? Assim, os outros dois membros da banda são designers, então a gente tem essa mistura um pouco de referência artística, referência sonora, referência visual. Então, aqui eu cito, assim, eu acho que talvez algumas das nossas criações coubessem nas músicas dela, assim. Muito bem. Seu Vinícius, aí da sua caverna, aí enfurnado. Primeiro, seu site é o www.vbrasilcomzsystems.com, tudo junto. E que música você gostaria de ouvir sendo executada em um dos seus synths, cara? A minha praia está totalmente ligada ao rock progressivo desde a década de Eu 70. imaginei. Eu imaginei. Então, dentro da área do progressivo, tem um monte de tecladistas importantes, né, conhecidos de todos. Né? Qualquer um deles que utilizasse, digamos assim, mesmo que o sistema montadinho lá, que a gente comercializa no Lisa System, ele funcionaria perfeitamente bem e não deixaria a desejar para nada do que existe no mercado aí. Não é uma questão de falsa modéstia, é o retorno que eu tenho tido do pessoal, que o pessoal realmente gosta do resultado. Não vou fazer comparações para não ficar uma situação chata, mas se encaixaria, por exemplo, perfeitamente bem na mão do Rick Wake, se encaixaria perfeitamente bem na mão, infelizmente, do Keith Emerson, que já foi, e muitos outros. Então, qualquer um desses aí que fizesse um solinho, para mim seria a realização máxima como usuário, né? Porque antes de mais nada eu faço as coisas para meu uso também. Então, e por isso eu também sou bastante chato, bem exigente. Então, sonoramente se encaixaria tremendamente bem no rock progressivo. Muito bem. Arthur, e você? Quem você gostaria de ouvir tocando primeiro o endereço é o www.recosynth, synth com synth.com. Quem você gostaria de ouvir tocando um Recosynth ou tocando uma Recodrum? Que música, que artista? Cara, uma vez eu vendi um Recosynth para um produtor de Los Angeles, que era amigo pessoal do Hans Zimmer, o produtor de música de cinema. Sim. E esse cara pediu para eu produzir um sintetizador para o Hans Zimmer. E eu fiz um Recosynth Hans Zimmer com o nome dele e tal, e ele deu para o Hans Zimmer o Recosynth. Só que o Hans Zimmer nunca me agradeceu, nunca nem mostrou, então meu sonho é um dia ele usar em algum filme e falar, usei um Recosynth do brasileiro aí. Tá certo. Pô, tá aí, ó, Hans Zimmer, tu ouviu o recado, né? Por favor. Muito bem, começo contigo, Felipe, para a gente falar do pessoal do Bate Beat. Quem você gostaria de ouvir? Primeiro, o site não tem www, aqui o pessoal é mais direto. É batebeats, beats com tmudo.cc. Quem você gostaria de ouvir tocando? Pode ser o pandeiro de vara, pode ser esse novo instrumento que você está construindo agora. Quem você gostaria de ouvir? Ih, rapaz, você está no mudo também. Eu gostaria de ouvir Tchevchenko e El Louco tocando um brega funk no nosso controlezinho. Olha só, parece um Mid Fighter mesmo isso aí, cara. Animal. Nosso controlezinho de MDF e com os Mid Fighters aqui com eles. Cara, se entregasse isso na minha mão, sabe quanto tempo isso ia durar? Eu acho que eu destruía num show aí. Nossa, cara, eu destruí um Mid Fighter, cara. Eu destruí um Mid Fighter tocando de DJ, fazendo turntablismo com Mid Fighter, cara. Muito bom. A gente vai mandar um para tu, então é baratinho, então se tu quebrar, a gente substitui o painel. Tá certo, muito bom. E você, João, quem você gostaria de ouvir tocando o Jerominho, tocando qualquer um dos outros instrumentos da sua cabeça aí, cara? Tem um músico alemão que eu
Acho que escuto ele todo dia, assim. E tu perguntou há um tempo atrás, a gente até tinha se perguntado, né, Calega, assim, qual era aonde a gente mais, qual seria a maior realização do Bate-Beat? Há um tempo atrás era Bjork, né? Lembra que a gente tinha falado daqui a 10 anos a Bjork tem que estar tocando. Mas esse cara, o Nils Fram, é um pianista que foi para os sintetizadores e toca um som lindo, assim, e ele tem uma performance corporal muito forte, assim, eu fico imaginando ele modulando os synths analógicos dele com girominha, assim, a luz vibrando, assim, ali, pá! É sonho isso aí. Tá certo. Bom, pena que não tem mais o Jean-Michel Jarre, senão você também podia pedir para o Jean-Michel Jarre fazer isso, né? Um show de luzes com sintetizadores juntos. Por fim, você, Tiagão, cara, você já viu agora um baita pianista tocando seu piano recentemente, que a gente ficou todo mundo emocionado, a banda se juntou para falar, olha só, o cara tocou ali e tal. Não vai me dizer que você quer que os caras do Snarky Puppet toquem o seu piano, que seria legal também, né? E tem a história do Rudas também, que pode ser uma interessante. Mas primeiro vamos dar o endereço aqui, www.valentepianos.com, e quem você gostaria de ouvir, ou que música você gostaria de ouvir sendo tocada num Valente? Eu não queria ouvir uma música, eu queria ouvir um improviso. Um improviso? O piano, percebi que o piano, ele não é um piano para tocar, é um piano para falar. Ele faz ruídos, ele faz barulho, ele tem respostas. Tudo aquilo que o digital dos teclados, né? Estou falando dos digitais que imitam os pianos, tá? Não consegue reproduzir fielmente, porque se você entra numa linha digital, tipo, todos vocês que trabalham com synth, a gente está falando de construir a onda. O que eu quero é isso, é construir o som, não quero que ele copie um som de piano, quando eu trabalho com eletromecânico. Então, eu buscaria um artista, eu vou puxar para o lado brasileiro, apesar do piano estar sendo vendido lá fora, eu pegaria um colega de Florianópolis, talvez o João conheça, o Diogo de Haro, que é um excelente pianista, que faz umas performances musicais que mistura todos os nossos synths. Provavelmente ele tem um Vinícius, tenho certeza. O Jolie precisa conversar com ele, porque ele vai gostar também. Estava falando com ele agora mesmo. Com o Diogo de Haro? Vou me apresentar com ele no fim do mês. Essa performance que eu vou fazer do contato é com ele no fim do mês. É genial, ele gosta muito também. Pode falar para ele que eu tenho piano que ele precisa botar no palco. Então, ele é totalmente experimentalista. Assim desse jeito, com essa voz desse jeito. O Diogo, ele é experimentalista, ele vai saber buscar todos os elementos que tem no instrumento que eu estou propondo. Se você quiser tocar, você pega um digital. Se você quiser falar com o instrumento, aí eu tenho o instrumento certo para esse público. Muito bem. Pessoal, eu só tenho a agradecer imensamente a participação de todos vocês. Foi uma delícia de papo. O tempo voa, a gente nem percebe. A gente está batendo papo aqui já há mais de 1h30, quase 2 horas aqui que a gente está batendo papo. Foi um prazer enorme conhecer todos vocês, falando aqui do meu cantinho, aqui da minha caverna. Vinícius, eu também fico na minha caverna. Também não saio dela aqui. Minha mulher de vez em quando vem aqui me dá um prato de comida e é mais ou menos isso que funciona. Mas tem uma portinhola na porta. Assim. Tem uma portinhola, exato. E ela deixa um dos cachorros saírem, né, para eles poderem fazer xixi no quintal. Então foi um prazer imenso conversar com todos vocês. Espero que a gente tenha mais oportunidades. Muito orgulhoso de saber que existem tantos criadores fazendo coisas tão interessantes e com tanto empenho mesmo. A gente que no mundo de hoje ouve tantas notícias ruins, é muito bom a gente conhecer as notícias boas que a gente tem para dar também. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso nos últimos 90 minutos. Então, agradecer também tremendamente o pessoal do Conecta. Fiquem ligados, vão ter mais episódios aí do Conecta Música e Mercado. E a gente se encontra numa próxima oportunidade, pessoal. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Muito bem, pessoal, gravados aqui. Pera, deixa eu só salvar o arquivo aqui, que eu já fiz essa bobagem antes. Eu vou dar um stop aqui para... Daí ver, né, se lotou o HD.
Pessoal, Nessa hora que a é? gente descobre se gravou ou não, 3 né? gigas. 3 gigas, porque eu acho que ele comprime bem muito. Deixa eu dar o stop aqui para ver o final. Eu dou stop aqui embaixo na tela, não é isso? Isso.